Acho que foi há 2 anos que me entrou um morcego no quarto, à volta do candeeiro. Fechei a porta do quarto, não é este, é o outro. Não vou dormir aqui. Fecho a porta, deixo a janela aberta. O que é certo é que depois, na manhã seguinte, já lá Não não está. estava. Não é que eu tivesse medo, o facto de ele poder entrar em contacto com a minha cara também não é uma coisa que me agrada. Sim. Eu não sou o Batman, Ficaste com uma fobia depois disso? não é fobia, é uma estranheza mal digerida. Até o próprio barulho é esquisito. Não sei, se calhar se convivesse mais com morcegos ia-me habituar. É muito raro ver um morcego. Eu moro aqui no Algarve. É raríssimo ver um morcego. Mas todas as noites? Há muito tempo que não vejo morcegos, à exceção daquele que decidiu onde tu moras. Vês morcegos? Imagina, se eu passear o meu cão à noite, se estou num sítio com focos grandes, há sempre morcegos à volta dos cães. Moro em Lisboa. Aqueles relatos, alguns míticos, por exemplo, Nova York, os crocodilos de Nova York, não me espanta. O pessoal dos Estados Unidos gosta de ter animais esquisitos dentro de casa. Se tem grandes felinos, certamente há um maluco, apetece-me ter um crocodilo, depois começa a crescer e solta, não me espanta. Há uns anos, a polícia de Nova York treinou vários gatos para apanharem ratos. Só Sim. que os ratos eram tão grandes que os gatos fugiam. Há vídeos desses, já tem uns anos, e os gatos com medo dos ratos, porque os ratos barra ratazana, são tão grandes que eu tenho medo. Eu estava a ver se encontrava aqui a página das fobias, porque há aqui fobias muito engraçadas. As pessoas não conseguem usar roupas com botões ou ver botões. Se estivermos a pensar bem, é difícil estar num sítio sem botões. Uhum. É muito impairing, não é? Eu penso das fobias que eu podia ter, vivendo onde vivo, não é horrível ter esta fobia, consigo escapar. Eu nunca irei à Austrália. Ou se fosse à Austrália, tinha de passar por um tratamento, tinha de lutar contra esta fobia. O tratamento para as fobias é a exposição gradual. Termina comigo a dar festinhas a uma aranha. A tua situação até não é das piores. Não sei se estás a par, mas a longo termo não vai ser bom para ninguém. Mas, entretanto, os insetos estão a desaparecer. Ou seja, está bom para ti. Eu, por acaso, não sei como é que está no capítulo das aranhas, se elas estão a desaparecer ou não. Mas quase todos os insetos estão a desaparecer. O que joga por terra é aquela ideia que teve força até há pouco tempo, mas agora parece que perdeu força, que é os alimentos à base de insetos. Houve uma altura que já havia barras de cereais ou barras energéticas nos hipermercados, eu cheguei a ver, mas depois desapareceu. Isto afinal vão desaparecer também. Já nos estavam a propor esta alternativa. Vai acabar a carne, vai acabar as verduras, há insetos com fartura. Olha, afinal não há. Há um Big Bangzinho e o mundo acaba antes de observarmos o fim dos insetos. És catastrofista ou acreditas numa possibilidade de redenção, neste caso do homem, porque o mundo há de continuar, de uma forma ou de outra, mesmo que se afunde em termos de biodiversidade, mas depois há de rejuvenescer. Acreditas no homem, nesta figura abstrata? Não, não acredito. Não Não acreditas? acredito, mas fico muito ansiosa de pensar nas catástrofes que aí virão. E por mim, se eu pudesse escolher, não era o meu medo de aranhas que aniquilaria as aranhas. Prefiro que as aranhas ficarmos sem inseto. Mais ou menos como conheço várias pessoas medo de cães, sinofobia, é cada vez pior para estas pessoas, porque parece-me que há cada vez mais cães. Antes era possível sair à rua e não dar com um cão nenhum. Mas assim temos muito, muito poucos cá. Quando vou viajar, por exemplo, em Londres há tantos cães e os cães vão todo lado, entram nos bares, estão nos pubs a ver jogos. Eu penso, eu era muito feliz com o meu cão a viver numa cidade desta. Eu noto aqui no Algarve que houve, a partir do momento que permitiram a entrada de cães nos centros comerciais, há dias em que até é um bocado estranho. Todas as pessoas a passearem um cão, e até porque o cão é sempre um bocadinho ingovernável. Uma coisa é ter um cão, outra coisa é 50. Uma ideia de há uns tempos. Essas pessoas que têm medo de cães, por exemplo, se apanharem numa situação de rusga. Numa viagem de comboio, de repente aparece a polícia e os cães à procura de droga. E como é que uma pessoa dessas reage nessa situação? Eu acredito que com pânico, não é? Não sei se há alguma coisa que as proteja de passarem por isso. É sempre suspeito. Sim, sim, exato. Mas é uma boa cena para experimentar. Está cheio E de droga. é para experimentar. Se der, às tantas está toda a gente a dizer que tem medo de cães. Sim, exato. E a droga passa. E às tantas, olha, descobrimos. É essa a forma da droga chegar a Portugal. Não é? E, ok, então passa à frente. Contenho muito para não ir dar festinhas a todos os cães que vejo, nomeadamente cães que estão a trabalhar. Não estou envolvido em rusgas diárias. No aeroporto, às vezes vês, ou mesmo cães guia. Sim. Cada cão guia, pá, que só apetece ir lá encher de festinhas e não dá. O traço de personalidade é receptivo, é muito amável,
mas não devias, ou seja, eles Sim, estão a trabalhar e os donos sim. não querem. Esquece do cego e vai a vida dele. O cego pensa que está a ser puxado por um cão e às tantas é outra coisa qualquer. No comboio, eles são um bocado brutos, os cães, no sentido em que estão à procura, e é a forma, se calhar, como eles são ensinados, dão com um focinho a todo lado, nas pernas. Para o cão deve ser uma espécie de jogo. E percebo, para quem tem medo, deve ser assim algo assustador. Medo da justiça, tem um nome engraçado, dicofobia, presta-se a trocadilhos. Do casamento, gamofobia, de espelhos, captrofobia, furacões, sepulturas, cócegas, número 13, de andar de automóvel, medo do ridículo, catalogelofobia, Talagelofobia é um bom nome. o nome de um sol, fobia de virgens, partenofobia, dá para um beat. Isto aqui é, É um bom aquilo. é que é muito engraçado pensar que alguém tem a mesma reação semelhante àquela que tens com as aranhas, com pessoas virgens. Uma conversa e de repente alguém diz, o início de uma relação amorosa é só para dizer que eu sou virgem. Dá-lhe ali uma coisa, começa a... Ricardias. Ao menos mentias. Acho que alguém tem a fobia, não chega aí, não sei. A mais complexa é quem tem fobias de fobias. Fobofobia. Bom, isso é muita meta. Medo de desenvolveres uma fobia ou medo de conheceres alguém que tenha uma fobia, teres noção de todas as fobias e desenvolvê-las todas? Gostava de perceber isso. Como é que se chama aquele tipo de pessoas que, à medida que lhe aparecem sintomas, pensa logo que está doente? Epá, qual é o termo? Agora não me recordo. Não é germofóbico, é. Germofóbico também é daquelas fobias, se for levado a sério. Há germes em todo o lado. As aranhas consegues-te proteger, criar uma espécie de redoma, pulverizas a casa, mas agora germes é impossível, há sempre, mesmo naqueles anúncios, mata 99% dos germes, mas está lá 1%. Que, no caso dos germes, continua a ser milhões de germes. Uma fobia que seja impairing, há tratamento para as fobias. Aliás, eu sou psicóloga de formação e tive uma aula só sobre fobias. Foi até quando estava a fazer Erasmus. Durante a apresentação, durante a aula, a professora mostrou várias imagens e muitas vezes de aranhas. Cada vez que eu fazia, eu devia ter uma reação qualquer, eu fechava os olhos, eu coçava-me, não sei, eu ficava em pânico. E ela no final da aula veio-me perguntar se fobia de aranhas, não tenho? Eu, sim. Ela foi, eu vou tirar todas as imagens. Por acaso, as pessoas que eu conheço que têm medo de aranhas, não é um inventário grande, extenso. Nunca me dei conta que o medo atravessasse, ou melhor, saísse do mundo real. Para ti basta uma representação de uma aranha para teres igualmente medo. E analiso os cantos todos, estou sempre alerta. E se for uma figura ou uma cena em que pode ser uma aranha, mas também pode não ser, ali num regime ambíguo, como é que te sentes em relação a isso? No limite seria uma espécie de mancha de Rorschach, mas não tão abstrata assim. Algo que estivesse ali entre uma coisa e outra. Estás mais inclinada para ver aquilo como uma aranha? Eu já vi imagens de caranguejos que fizeram confusão. Do ponto de vista científico não está muito errado, porque os crustáceos são os insetos do mar. Não sei se há esta lógica nas fobias. Alguém que está muito bem no mar, está na boa, tem medo de insetos, está na boa, vê caranguejos e tem uma epifania. É verdade, isto também são insetos, porra. Não me acontece. Não me acontece. Aquelas melgas enormes que parecem quase aranhas e apercebendo-me que é uma melga, não bloqueio. O Ricardo Aruz Pereira está sempre a falar nisso. Umas moscas que parecem abelhas. A melga talvez assemelha-se. Um animal que, para quem não sabe, é uma aranha, mas para um cientista, não, isto não é uma aranha, isto é um bicho qualquer. Será que quem tem fobia vai a esse detalhe? Eu não vou. Ou seja, se parecer, não vou estudar a biologia. Eu não posso googlar aranha. Não vou estudar isso. Desculpa estar a fazer passar por isso. Eu estava aqui a... O Homem-Aranha? Não, nem Não. pensar. De vez em quando aparece a história de origem. Eu já vi, mas há aquela cena inicial. É no museu, não é? Um laboratório, salvo erro. Pronto, eu fecho os olhos. Desde que não vejas o primeiro filme... Ou que fecho os olhos e diz-me quando puder. Eu gosto muito de Harry Potter, gosto muito de Lord of the Rings e há muitas cenas que... pois, o Senhor dos Anéis também tem uma cena lá com aquela aranha grande. E é tipo, avisa-me quando puderes ver outra vez. Ou seja, o Hobbit é enrolado no casulo para nada. Ai, não consigo. Não quero saber o que é que passa aí. Mas eu sei exatamente de onde é que vem isto. Eu consigo ver o episódio em que ganhei a fobia, que é um episódio tão estúpido como
Sou filha mais nova e, como qualquer filha mais nova, sofri nas mãos da minha irmã. Claro. Ela fazia-me 30 por uma linha, era má como as cobras e eu venerava. E há uma vez em que estamos a brincar, o meu tio estava a construir uma casa que era ainda, pronto, um monte de entulho. E nós íamos para lá brincar. Em todas as brincadeiras com a minha irmã, eu era a serva dela. E há uma vez em que estamos a brincar e ela disse: então vamos brincar aos médicos. Tu és a doente. Eu digo: isto é muito estranho. Normalmente eu estou doente e eu estou a tratar de ti. Não, estou doente, eu hoje trato de ti. Agora deita-me naquela cama. Vá, agora, mas fica mais perto da parede. Tens de fechar os olhos, tens de virar de frente para a parede. Já estava a sentir aquilo tudo muito estranho. Já estava a ver que ela não me ia fazer nada de bom. E quando abro os olhos, vejo uma aranha enorme na parede. Ou para mim era enorme, também era pequenina, não sei. Mas eu acho que o trauma foi muito a traição da minha irmã. Eu pôr-me vulnerável. Eu estou doente, como é que me foste capaz de fazer isso? Exato. Diga enferma. Aconteceu-me, se bem que eu tenho mais sorte, porque não é um animal que seja muito comum. Por acaso não sei como é que reagiria se visse. Quando era pequenino, a brincar com os primos, no Alentejo, estávamos a revirar as pedras e debaixo das pedras há sempre animais. E numa dessas pedras estava uma salamandra. Uma salamandra daquelas que são pretas e amarelas, com riscas amarelas. Naquela altura, o bicho era de tal forma diferente de tudo o que eu tinha visto, eu paralisei. Eu estava no monte a correr, acho que ainda caí não sei quantas vezes. O bicho não vai atrás de mim. Não vai atrás de mim. Eu acho conhecido, não é? É uma coisa que abunde. Se fosse, por exemplo, por acaso não sei se há muito em Lisboa. Eu, quando morei em Lisboa, não me recordo de osgas. Sim. Aqui no Algarve há bastantes. Desde que haja paredes, eu tenho um beat, acho que não está escrito, acho que nunca fiz. A premissa é: a osga é provavelmente o animal que mais beneficiou do progresso do homem. Assim que começámos a construir à altura, as osgas ficaram malucas. Para nós. Uau! É como a osga só estava a andar nas paredes. Sim. Durante muitos séculos, durante muitos milénios, elas andavam no chão. Caraca, não há ninguém que construa aqui uma parede para nós subirmos. Depois também expandi. É aquelas coisas que às vezes só tem graça para nós. Imaginar o cenário em que está uma osga num edifício do Dubai e que diz à mãe: olha, vou caçar mosquitos, e sobe e leva uma vida a subir, e quando desce a mãe já morreu. É esta coisa de até onde é que uma osga pode subir. Saindo da esfera das fobias, há algum animal que gostes, tirando o cão? Tirando o cão, que já percebi que gosta muito do cão. Eu acho que gosto de tudo o que é animal. O cão para mim é um ser especial. Gosto dos gatos que agem como cães. Eu só tive uma vez um gato. Cães tenho e sempre tive. Gatos só tive uma vez, estava abandonado e fiquei com ele. Se o homem fez alguma coisa boa na história, foi domesticar o lobo. Acho que foi a única coisa que o homem fez. Ou então foi o lobo viu em nós qualquer coisa. Não sei se calhar na altura tínhamos e agora já não. Ou achou que era uma boa aliança. O mundo seria muito mais pobre sem cães. Eu adoro cães desde que me lembro. Mais polento, mais coxo, velho, adoro cães. No outro dia estava a falar sobre. Já tive alguns trabalhos com crianças, tipo campos de férias e não sei o quê. E eu acho que vejo semelhanças entre as crianças e os cães, no sentido em que eu acho que são seres que nascem tão. Acho que o humano nasce tão puro. E há ali há muita plasticidade, e nós. Consigo ver pureza nas crianças e nos cães. Nas crianças até certa altura, Depois perdem-se. os cães são tão bons, não há um pingo de maldade. Se há cães estúpidos, os donos são estúpidos, não é? E claro que há muito, muito humano estúpido. Mas a uma certa altura tentar perceber porque é que eu estava a gostar tanto de trabalhar com miúdos e ver um pouco isso. Tem uma pureza que é uma pureza que eu também procuro em adultos. Gosto muito de adultos que têm um lado infantil ainda pouco adormecido. Também procuro um bocado isso na comédia, o nonsense, a playfulness. Entronca do Seinfeld, o livro que ele escreveu, não sei se tem aqui, mas aquele livro que ele reúne as piadas todas, numa parte, num prelúdio aquilo está dividido por eras. Ele tem lá uma expressão: não se vê com mais ninguém a não ser comediantes, e diz que os comediantes são uma espécie de ninhada de cachorros. Percebo, em certa parte, quando há aquela brincadeira entre os comediantes, há qualquer coisa ali de regresso à infância, no entanto com mais armas. Sim. Por outro lado, aquela pureza a existir é momentânea, porque rapidamente entra o cinismo. A comédia tem este lado, é uma espécie de movimento pendular.
tão depressa vamos para algo muito infantil, sem maldade nenhuma, como de repente vamos para o outro extremo, sendo que é sempre um jogo. Se calhar também está na gênese do ser humano. Somos contraditórios, só que se calhar o comediante é mais rápido, esse movimento. Por exemplo, pensando num comediante stand-up, até a própria avaliação do comediante é uma coisa quase cruel no âmbito do jogo, no sentido em que dizes uma coisa, às vezes pode ser uma piada curta, és avaliado. Dizes outra piada curta, és avaliado. E só um louco ou um comediante é que se submete a este tipo de coisa. Seria impraticável. O falhanço imediato, ou os parabéns imediatos. Desdobrando humoristicamente, dá sempre beats. Pensares num médico que esteja submetido ao mesmo critério, minuto a minuto, há uma espécie de avaliação e o médico, epá, ainda só estou a ajeitar os óculos. Podes quase fazer uma leitura psicológica no sentido em que, eu não sei se é desde sempre, nestas conversas que eu tenho tido, noutras conversas que estão em outros podcasts, o comediante às vezes diz diretamente, outras vezes clandestinamente. Muito daquilo que faz é uma espécie de validação, no limite é quase uma confirmação de que eu estou vivo. Uma generalização, por mais sofisticada que seja, nunca alberga toda a gente. Há sempre pessoas que ficam de fora, mas seja como for, há aqui qualquer coisa, uma procura, uma confirmação. A maioria das vezes é uma pessoa mais desajustada socialmente. Já pode ter um comentário por baixo, no sentido em que atualmente se calhar somos todos assim. Se calhar em tempos houve uma diferença entre o comediante típico e a pessoa típica. Atualmente é difícil a alguém, se olhares panoramicamente para uma multidão, quase friamente, pessoa a pessoa, percebes que a maioria de nós ou está desajustada ou está a fingir muito bem. Não há um virtuoso. São raros. Não há um virtuoso da sociabilidade. Isto é um Mozart a socializar. São poucos. Quando entrei neste mundo foi há muito pouco tempo. Eu comecei nisto há muito, muito pouco tempo. Não sei, fiz as contas, tenho 26 atuações. Portanto, não é nada. Mas eu esperava muito mais, são expectativas, encontrar mais pessoas, mais misfits, não é? Mais pessoas. E vejo, é um bocadinho como aquele clichê dos filmes americanos. Às vezes parece que entro na cantina onde estão ali os cool, onde estão ali os intelectuais, onde estão ali os nerds. Há muito mais diversidade do que eu estava à espera, do que o julgamento que eu tinha feito. Não há valência em nenhum país, não é bom ou mau. Não são só os misfits como eu esperava. Pensando aqui um bocado, e errando sempre, que é uma leitura sempre condenada ao erro, talvez haja aqui uma interpretação que possamos fazer acerca disso. Essa figura do desajustado já não é apreciada, quer pelo artista, quer pelo público. Já perdeu a aura. Se calhar vamos sair um pouco, já regressamos, pensando, por exemplo, alguém ligado ao rock, na música ou em qualquer uma das artes. Atualmente são poucos, e assim que alguém sai da órbita da convenção, é logo puxado, é logo criticado. Alguns dos comediantes ou alguns dos artistas, interiormente até são desajustados, têm de optar logo por uma capa, não um manto de invisibilidade, se calhar sim, para tapar a... É já uma espécie de estratégia. Caso se exibam enquanto tal, enquanto desajustado, a coisa não vai funcionar. Quer-me parecer que o século XXI quer diferença, mas alto lá com a diferença. A diferença tem que estar aqui numa janelinha que nós possamos abarcar com um olhar. Se vais muito para fora do comum, então és um bicho do mato. Nem sequer temos palavras para interagirmos. Parece-me uma leitura pessimista. Eu acho que isso faz sentido, mas ao mesmo tempo com a atenção que se cria no stand-up, que as pessoas não gostam do silêncio, não gostam do estranho, isso também no final do dia continua a resultar. O estranho, a ser diferente, ser inconveniente, pode funcionar, mas não seja porque deixa as pessoas desconfortáveis. Eu adoro esse desconforto. Já foi um tema abordado aqui algumas vezes. Certamente há estudos para tudo. Aquilo que me parece, fazendo uma leitura apressada no que toca à comédia, parece que o comediante, em média, há uns anos, tem melhor relação com o silêncio. Atualmente são poucos aqueles que conseguem lidar com o silêncio. Continua a haver, mas já não é a franja predominante. Vês mais um comediante a atropelar-se naquilo que está a dizer, tentar povoar, às vezes não deixa espaço nenhum entre a punch e a premissa da piada seguinte. Só a ideia de silêncio é uma coisa que aterroriza. Se quiseres ter uma visão poética disto, é como se o humorista tentasse prosseguir com o encantamento. Qualquer momento em que para, quebra-se o feitiço entre ele e o público e depois de repente, não, eu sou uma fraude. Há aqui um medo do silêncio que me parece preponderante. Contudo, enquanto
público, eu prefiro. É uma característica, não quer dizer que o comediante, ao fazer mais pausas ou ter uma relação mais madura com o silêncio, é, à partida, um melhor comediante. Não está diretamente ligado, seja como for, à exceção de meia dúzia, está a afastar-se do silêncio. Porque o comediante é um homem do nosso século, é aquilo que nós vemos atualmente. Toda a gente tem medo do silêncio. Mais uma vez, pode ser uma leitura apressada, mas parece-me. Foi um tema que foi muito conversado em todo o lado, mas nós temos barulho constante à nossa volta. Ruído, temos informação. O silêncio é uma coisa estranha, mas muitas vezes é de uma sapiência saber aproveitar os silêncios. Eu às vezes gostava de, e aqui há extremos, há pessoas que pensam muito antes de falar e criam silêncios que para mim são estranhos. Mas eu gostava de ser mais assim, de estar mais confortável com não responder logo, parar e processar. Não é algo que seja muito valorizado e temos Não. pressa, não é? Temos pressa de dizer, pronto, há aquelas métricas de um vídeo com mais do que um vídeo vai ser consumido até os primeiros 20 segundos, sem dizer muita coisa até lá. É uma figura que atualmente pode ser facilmente caricaturada. Se vires entrevistas com 10, 20, 30 anos e vês que a forma de falar, eu já não estou a dizer na questão do vocabulário, porque essa é outra das coisas, acho que é uma certeza já, o número médio de palavras que cada um de nós utiliza está a diminuir. Quer-me parecer que parece que estou a fazer um diagnóstico do homem contemporâneo. Aquilo que eu reparo é que o número de muletas linguísticas está a aumentar vertiginosamente. E liga com aquilo que estávamos a dizer. Como o medo em relação ao silêncio persiste, eu não tenho vocabulário, como é que eu preencho o silêncio? Com muletas linguísticas. E entretanto criam-se mamarrachos do género, sem exagerar, isto não é uma hipérbole. Basicamente, tipo, imagina, crazy. E assim, uau. Uau, o que é que tu tiveste? O teu medo em relação ao silêncio é tão grande que fizeste um megazord de vácuo. Para dar aqui um pescar de olho ao Dagu, que nós falámos da Power Ranger rosa, que foi muito importante para ele, recuando, tem que ver com o nosso medo do silêncio. Como nós não temos armas, e armas nesse sentido são palavras, o que nós temos à disposição são muletas linguísticas. Se é enervante ou angustiante, é quando tu dás conta que há algum público que já não percebe isso. O que está a ser dito é uma espécie de cascata de muletas. Há um grande número de palavras por minuto, mas o que é que ele está a dizer? Isto parece um centro de fisioterapia, são só boletas, são só boletas. Isso cria-me uma certa angústia, seja quando vejo em comediantes, seja no dia-a-dia. Eu inclino sempre uma visão mais pessimista. O teu mundo é do tamanho do teu vocabulário. Como é que tu consegues conversar com alguém? Se não sabes escrever, não é? Se não sabes... 80% do que essa pessoa diz são letras linguísticas. Isto aqui é um daqueles sonhos que já foi dinamitado. Esta relação entre educação e falar bem. Eu há pouco estava num café a escrever e pessoas com pouca escolaridade, a desenvoltura com que elas falavam é superior, mas muito superior à maioria dos licenciados e às vezes até pessoal com doutoramento. Se calhar devia ter que ver, mas na prática não tem que ver. A questão de educação e depois a forma como estás no mundo, no campeonato das palavras. E isso entristece-me um pouco. O teu reservatório de hipóteses é pouco. E parece que do outro lado do público também já ninguém dá conta, porque partilham do mesmo reservatório escasso. Entristece-me sempre um pouco. E naturalmente isso, daquelas problemáticas que para quem gosta de ler e para quem gosta de conversar, só se vai agudizar. Mas eu há uns tempos falava disto, não exatamente disto, mas chegámos a este ponto. Tu deves gostar muito daquele beat do João Pinto, não sei se sabes, da caixa Self of the Checkout. Ainda não vi. Mas do João Pinto já sei que é uma coisa boa, porque ele só faz coisas boas. Mas pronto, a outra altura cruza-se com alguém. Não, se calhar não vou spoiler, mas pronto, é uma coisa do tipo. Mas pronto, eu falava deste tema com alguém, com um amigo, e a certa altura estávamos a pensar, mas será que as pessoas estão a usar mais vocabulário em inglês? Será que é isto? Será que a língua portuguesa está a morrer e nós sentimos isso, mas as pessoas o nível de inglês das pessoas está menor? E depois vais ver youtubers e vais ver quem fala para a nova geração, para as gerações mais novas, e não há muito vocabulário também. E há pessoas que podem continuar a batalhar, e há pessoas que não devem abdicar de, se calhar, terem uma forma de comunicar que não vai ser percepcionada por todos ou aceita por todos, mas não deixar
a língua morrer. O Ricardo Araújo Pereira faz isso no seu podcast, que é um podcast que é a coisa menos consumível de sempre. Disseste aí várias coisas interessantes. Tornar a língua portuguesa uma espécie de híbrido português-inglês. Uma das leituras é o reservatório de palavras em português está a diminuir e em substituição utilizamos as palavras em inglês. A isso acresces outra coisa, que é, e podes sacar milhares de testemunhos em relação a isso. Estão documentados, é só ir à internet ver a percepção, seja de um comediante, seja às vezes de uma pessoa com relevo. Houve uma altura que trabalhava na publicidade. Naquela altura, uma das poucas áreas em que havia uma espécie de propensão para falares, volta e meia saiu um termo em inglês sem haver necessidade, era na área da publicidade. Por que raio é que utilizas este termo quando tens tantos portugueses já à disposição? Envolvidos estes anos, toda a gente fala assim, mais ou menos. Eu acho que tem que ver com o prestígio das palavras em inglês. E isso é muito visível no Twitter. Ao dizeres uma frase simples ou uma frase banal, toda em português, não é nada especial. Mas se trocares a última palavra, ou a palavra do meio, que é um termo que tem força por estar relacionado aos trends do dia ou da semana, se alterares aquilo para inglês, de repente é uma frase, é uma fronteira permeável. Nós recebemos coisas do Twitter e o Twitter recebe há uns anos valentes. Não, é uma coisa à parte, não te preocupes, está bem. Ao ouvir estes anos percebemos que há uma espécie de, não lhe diria experiências, mas brincadeiras linguísticas ou até ideias que andaram para ali no Twitter e de repente passaram para o mundo real. Eu gosto de pensar no Twitter como uma espécie de laboratório ou ginásio da estupidez. Vamos treinando quando a estupidez está musculada. Soltamos-la para o mundo real. E é isso que tem acontecido. Se traçarmos os últimos 10 anos, o arco do Twitter, é isto que tem acontecido. Está ali, fechado, no seu viveiro, e de repente salta para o mundo real, como se fosse um pássaro, de repente acha-se capaz de saltar do ninho, e às vezes não consegue. No outro dia vi 3 ou 4 pássaros, fartei-me de rir, se calhar um bocado macabro, tentando humanizar isto, o pássaro, sou capaz de voar, salta do telhado, olha, afinal não és. Quem é que te andou a enganar este tempo todo? Foste obrigado a saltar ou foi o pássaro que tomou a iniciativa? Não, eu sou capaz. Estava no telhado, num sítio qualquer onde havia televisão em altos berros, e estava a ouvir um discurso do empreendedor. Tu és capaz, eu sou capaz, salta. Pá, patifa-se no chão. Dando alguns passos atrás, no que diz respeito aos termos ingleses, tem muito a ver com o prestígio da língua. Os comediantes trocam às vezes palavras só porque no terreno da comédia, seja quando estão a falar mais a sério, quando querem dar uma opinião, trocam de repente um termo. Se voltares a trazer aquilo para a tua língua, este rapaz não está a dizer nada. Tantas palavras e não dizes nada. Em todas as esferas, seja na literatura, na poesia, nas esferas onde a palavra em tempos foi importante, referências, para a maioria das pessoas, não há um pensador, não há um escritor, não há um poeta, são mais da esfera mediática. É interessante, a literatura hoje em dia não é muito estimulante para a maior parte das... Não é estimulante porque o mundo é outra coisa. Temos muito mais, e para além disso. Muito mais é ilusório. Não, ou seja, temos mais em quantidade, não quer dizer... Eu sei que eu aprendi a ler muito nova, por causa da minha irmã mais velha. O meu pai também fazia tradução, legendagem e estava muito disposta a letras. E eu até comecei, eu acho que aprendi a ler com as revistas da Turma da Mónica, que eram português do Brasil. Recordo. Tenho mesmo, eu não tenho muitas memórias de infância, eu apaguei muitas memórias de infância, pronto, traumas e coisas, mas tenho muitas memórias de estar muito entretida com as revistas. E hoje em dia, quando eu vejo, por exemplo, as minhas sobrinhas querem muita atenção, são pequeninas e é normal, querem muita atenção, querem brincar, querem estímulos. E no outro dia a minha irmã disse: vejam lá o que é que vai acontecer. Ele ligou a televisão. Eu acho que nunca as tinha visto assim. Ligou a televisão, de repente deixaste de ouvir miúdas, estão vidradas e há muita coisa boa na televisão, não é que seja mau, mas eu acredito que elas estivessem a passar pela mesma experiência porque eu passei agarrada a um livro. Em parte sim, das primeiras memórias que eu tenho, tem que ver. Eu recordo-me de agarrar banda desenhada, e na altura ainda não sabia ler, e aquilo para mim era fascinante, e eu inventava histórias com os bonecos, e quando acabava voltava ao princípio. Eu inventava diálogos entre o Hulk e o Homem-Aranha, e também era muito viciado em televisão. Eu acho que aqui há um erro que muitas vezes vejo pessoas a cometer. Ok, lê-se mais, lê-se menos. Pode ler-se mais, mas talvez se lê pior. Quando argumentam, lê-se mais... Ao detalhar esse argumento, lê-se mais na internet. Esse tipo de leitura não é bem a mesma coisa. E a mesma coisa entre ler e ver televisão. Há coisas que se podem tirar da televisão. E no limite, uma boa série
pode extrair alguma coisa, um bom filme pode extrair alguma coisa, só que o livro tem uma coisa que depois a televisão não consegue, que é a capacidade de se existir de musculares a tua imaginação. Os bons filmes e as boas séries também têm isso, em menor grau. Aquilo são letras e dentro da tua cabeça, aquilo que há pouco estávamos a falar antes de começarmos a gravar, tu crias o teu tigre na cabeça, cada um cria o seu tigre na cabeça e nenhum tigre é igual. Na televisão, assim que aparece a imagem do Harry Potter, está fixado, é aquela. Mas diz também que os livros e que também há sempre isso, não? Acho que foi um podcast que falava da ficção científica e do poder de livros de ficção científica te tornarem uma pessoa mais empática, porque vão ser criadas personagens, dimensões que tu desconheces totalmente e tu consegues relacionar-te com seres muito diferentes de quem tu és. Isso gera empatia, não é? Ou pelo menos Sim, sim, sim. permite-te abrir aqui um bocadinho os teus olhos à diferença, enquanto que com um filme, lá está, é como tu disse, eu acho que também é possível, mas há sempre menos espaço para a imaginação, não é? Não querendo adotar uma postura snob, quanto mais mainstream for o filme, pior é, porque no limite é aquilo que acontece, por exemplo, numa Netflix. Todos os filmes derivam da mesma matriz. Até o esquema de cores, se for preciso, é igual para todas as séries. Se atirares para algo dito de cinema de autor, de repente estás em contacto com uma forma de uma sequência de imagens, de movimento que não estás habituado e de repente és obrigado a pensar de outra forma. E acho que faz sentido. Tudo o que a gente tem estado a dizer nestes últimos minutos angustia-me, mas parece-me que são lutas perdidas. Eu já dei isto como perdido. Não estou a ver um retrocesso de repente. Há um dia que acordo, a maioria de nós está a par daquilo que nos puxa para baixo ou que nos diminui de alguma forma. Tu, enquanto psicóloga, sabê-lo melhor do que ninguém. A maioria de nós sabe aquilo que nos aprisiona. Fazemos de conta que essas coisas não existem, esses grilhões não existem. Isso e da empatia também é muito engraçado. Ias dizer qualquer coisa, já volto a isso. Eu não sou psicóloga clínica, eu tirei psicologia organizacional, portanto também estou um bocadinho afastada da parte de perturbações e da parte clínica. Eu trabalho em recrutamento, trabalho numa empresa, uma empresa muito fixe, com muita consciência humana e mesmo de saúde mental, uma empresa de nerds em que essas preocupações estão muito presentes, é mesmo fascinante. Aliás, o atual CEO é terapeuta. Tenho uma colega que é programadora e que antes de ser programadora era psicóloga clínica. E há aqui muito entrosamento, muita curiosidade pela parte da saúde mental. Nomeadamente este mês de novembro, estamos a fazer um mês em que o tema é saúde mental e temos tido muitas iniciativas, workshops, talks sobre vários temas que nos interessem. E agora tivemos esta semana um workshop que era primeiro foi sobre o pensamento novelo, aliás, não, este era sobre o pensamento novelo, exatamente. O pensamento novelo são aquelas preocupações que tu tens persistentemente e que às vezes te tornam difícil focar-te em algumas coisas ou, portanto, fechar as tarefas. Uma solução fácil é imaginares um gato. Ele trata de um novelo, isso é péssimo. Estou a brincar. Mas foram-nos ditas várias estratégias de como lidar com os pensamentos novelo, seja o compartimentar. Fizemos mesmo um exercício de fecharmos os olhos e imaginarmos um armazém e começámos a compartimentar ou a pôr em caixas as preocupações que temos por temas, seja a guerra ou questões de guerra, seja a ansiedade por uma questão qualquer familiar que não conseguimos resolver. Pronto, pomos isto em caixas, dentro das caixas, a ver no tema, consegues ir pondo mais preocupações e, a certa altura, arrumaste-os e podes focar naquilo que estás a fazer porque sabes que aquelas caixas estão lá e tudo mais. Como esta estratégia, aprendemos outras. Aí eu terminei o workshop e fui almoçar com 2 amigos, ainda estava meio a digerir aquilo tudo e depois disse, epá, vocês já perceberam quão difícil é só existirmos? Quantas estratégias Sim, nós sim. temos que ganhar para existir? Eu já tive um talk sobre comunicação consciente e não julgadora e assertiva. Tipo, é tão difícil relacionar-nos e melhorarmos. Não sou crente em nada, na verdade. Porra, parece que o nosso corpo foi desenhado de uma forma tão inteligente, tão complexa, é fascinante o corpo humano, mas ao mesmo tempo é tão difícil percebermos o nosso cérebro e adaptarmos numa sociedade que está sempre a evoluir e cada vez temos mais regras e mais. Porra, que canseira que é! E às vezes ou és ignorante, ou pronto, ignorance is a bliss, não é?
ou vives na ignorância e não te preocupas com nada. O C.K. tinha uma frase muito gira, em que eu penso várias vezes, que é sobre o amor próprio. É: self-love is a good thing, but self-awareness is more important. You need to once in a while go, I'm kind of an asshole. Epá, e nós temos de ir fazendo isto. Muitas pessoas não fazem isso. Contam uma história e toda a gente à volta dela está a fazer porcaria e não pensas, se calhar sou eu que estou uma merda hoje. No trânsito, porque é que eu estou tão irritadiça? Se calhar não são as pessoas que conduzem todas mal. Se calhar sou eu que dormi muito a mal, que não descansei, não planeei o meu dia e não contei com este trânsito que há sempre em Lisboa. Temos de estar sempre a fazer, ou não temos de estar sempre, mas devíamos ir fazendo este exercício, de nos repensarmos, não é? Foi na última conversa que saiu com a Mariana Rosária, uma ideia que eu já ouvi várias pessoas a dizer, e a questão da empatia é uma questão que me é cara, que já me fez rir, por um lado, no sentido em que parece-me que é uma palavra e um conceito que está a ser instrumentalizado. Um exemplo prático e recente, com o António Costa. Uma notícia foi caída esta semana, 2 páginas, em cada parágrafo aparece a palavra empatia. Se distanciares, a empatia é uma espécie de canivete suíço, dá para tudo. Eu que se calhar há uns anos usava isto como uma espécie de hipérbole, dizia que a empatia é a muleta linguística dos ativistas, agora largou-se e de repente é uma muleta linguística para toda a gente. Quando não sabes o que queres dizer, pões lá empatia e a coisa vai. Eu sublinhei, eu acho que não há um parágrafo naquelas 2 páginas em que não aparece a palavra empatia. Não sei se tem aqui o livro. É aquele livro do riso do filósofo Bergson. Como é que devemos procurar o humor? Ou pelo menos ele dá um mecanismo. É quando notas que, independentemente da situação, a pessoa reage sempre da mesma forma ou diz sempre a mesma coisa. Quando deixas de ver no outro um humano e passas a ver uma máquina. Esta tipa, independentemente da situação, reage sempre desta forma, há qualquer coisa aqui de máquina. E segundo o filósofo, isto é risível. E eu concordo em parte. No capítulo do discurso é isto que está a acontecer com a palavra empatia. Independentemente da situação, atira-se a palavra empatia. Mal não fica, ninguém se queixa. Empatia está-se a tornar um termo demasiado diluído. Dá para tudo, não fica mal. Raramente alguém diz, olha-me este bandido. Utilizou aqui a palavra empatia neste discurso. Ninguém diz isto, a não ser humoristicamente falando. Está tão diluída que... Já não é nada, já é tudo e não é nada. Se formos ao âmago da palavra, é ser o mais precisa possível. Se tu utilizas a palavra já para tudo, então a palavra já não serve para nada. Mais uma vez, esta é uma postura ultra pessimista. Quer-me parecer que é mais ou menos isto. É agravante quando é utilizada no campeonato político. Instrumentalização que está à vista de todos. Não sei se estamos a ficar todos muito cínicos, mas quando alguém diz, um politólogo político fez bem a pedir desculpa porque torna-o mais humano, ele ou outras pessoas já tiveram várias situações em que deviam pedir desculpa. E a desculpa, mais uma vez, parece-me que também é uma instrumentalização. É a última escapatória. Vamos tentar, vamos utilizar aqui a desculpa, pode ser que isto atenue. É utilizar ideias que podem vir, por exemplo, da psicologia, mas são usadas de forma muito mesquinha. Faz-me sempre muita confusão. A palavra empatia, o conceito de empatia é a coisa que é das coisas mais banalizadas atualmente. É uma muleta. Há certas pessoas que estão no meio de um raciocínio e de repente surge a palavra empatia e outra palavra é privilégio. Estão a construir uma frase e de repente sai um privilégio. Analisa lá o que estás a dizer. Não faz sentido. É preferível imaginar um tipo, basicamente. O privilégio não está aí a fazer nada. Aquilo que tu estás a dizer é realmente muito difícil existirmos. Também é muito difícil falarmos. No entanto, não é possível se não tiveres uma atitude crítica. Só é possível. Uma conversa inteligente ou uma conversa que vale a pena tem que ser uma conversa... É a parte lixada porque tem de ser bem controlado. Tens de criticar, tens de sempre pôr em causa, mas isso tem de ser natural também. Caso contrário, também estás sempre numa espécie de hesitação constante, como se provocasses uma espécie de gaguez. E estás... O espírito crítico não é necessário, ou não é de todo algo que é relacional, ou seja, não deve estar na relação, deve vir da pessoa, portanto também não pode ser visto como ofensivo, não é? Acho que as pessoas devem praticar o espírito crítico numa conversa também. Não concordo com parte de uma conversa para ser inteligente ou ser interessante, tem de ser assim, porque eu acho que há pessoas que conseguem estar numa conversa só falando, não ouvindo. Gostam muito de se ouvir e podem considerar uma conversa interessante só por isso, por terem espaço de antena. Minha avó dizia muito,
Uma coisa que era, tens duas orelhas e só uma boca. Não sei se eu ouvi pela boca da minha avó, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que casa bem com aquilo que estamos a dizer, que é um verso que de vez em quando me vem à memória, aquele verso de Camões: o amador transforma-se na coisa amada. Eu acho que um dos nossos problemas atuais é este medo de nos transformarmos na coisa amada. Seja isso aquilo que fazemos, seja a outra pessoa. Criamos uma espécie de redoma e alguns poetas e alguns filósofos já têm contestado esta ideia mais contemporânea da identidade. Pode ser uma coisa boa, mas se a identidade for uma espécie de cerco, então não estás a transformar-te na coisa amada. Quase todas as lutas, se virmos bem, partem sempre da mesma ideia: a procura do amor. É um amor que não está a correr como devia correr, há obstáculos, preconceitos, e a luta é tirar esses obstáculos para que o amor corra como um rio. Conquistada a luta, as várias batalhas, se depois das-te conta, de facto eu não me quero transformar na coisa amada. Continua a haver uma distância entre ti e aquele objeto do teu amor, seja um ofício, seja uma pessoa. E eu acho que um dos problemas que perpassa toda esta constelação de coisas que nos afetam tem muito a ver com isto. É a nossa incapacidade ou a rejeição desta ideia de nos transformarmos na coisa amada. Agarramos esta ideia de eu. Fala-se muito de pronomes, mas o pronome mais venenoso de todos é o eu. Nós fundamos esta crença que o eu é o bem importante e não queremos que nada perturbe o eu, nossa catedral. No limite, o amor é isso. É a marreta na catedral do eu. Os gregos aqui disseram quase tudo. O deus Eros, que é o deus do amor e da criação, só faz sentido quando a pessoa está tão perto de ti que, se quisesse, podia matar-te. É este lado lixado do amor. Baixaste a guarda toda, se a outra pessoa quisesse, a outra pessoa barra uma paixão que tenhas por um ofício qualquer, seja a comédia, seja a escrita, está tão perto de ti que, se quisesse, matava-te. Estamos aqui todos a falar, pronto, aqui de nos melhorarmos, do autoconhecimento e tudo mais, mas depois aqui para o meio há muitas chalupices, não é? Há muito. Sim. Há muito coach, há muitas pessoas que falam. Isso é um mar, é um mar. Não digo que ainda não foi vindimado, porque está a ser vindimado até por humoristas, mas é um mar novo. Não sei se tem que ver, de uma forma ou de outra, está tudo ligado. A nossa falta de tempo, a falta de tempo. Nós não conseguimos lidar, seja com o silêncio barra desconhecido. Nós temos de legendar a tudo. Para 99% das pessoas, 9999, não concebe a ideia do vazio. É por isso que temos de dar nomes às coisas. Acreditamos nessa magia. A partir do momento que dás nome a uma coisa, essa coisa torna-se mais pequenina. Mas acho que aqui no meio de tantos trabalhos de nos melhorarmos, o foco está muito no ego, está muito no eu. É incomportável até com estarmos em relações, não é? Com sermos um animal social que se calhar somos menos agora, porque no outro dia eu conheci um rapaz que, aliás, nem foi ele, foi um amigo meu, que disse, eu gozei muito com ele e chamei muitos nomes, que ele dizia: se eu me pudesse alimentar a comprimidos, se eu tivesse um comprimido que tivesse tudo aquilo que é necessário em termos de nutrientes, eu ficava bem com isso. E eu pensei, isso é absurdo, mas já porque eu gosto de comer, mas tirando essa parte, porque eu percebo que há pessoas que não adoram comer, há todo um ritual social à volta das refeições que tu ias tirar com essa brincadeira, não é? Agora temos aquilo que precisamos, então olha, bora trabalhar mais horas, ou bora estar sozinhos, não se acabe mais horas. E isso tudo assusta-me, afastar-nos tanto uns dos outros, não é? Assim, muito grosso modo, é mais ou menos o que acontece aos astronautas. Quando vão para o espaço, também andam só à base de comprimidos e coisas sem graça nenhuma. E Sim. suspeito que é por isso que eles voltam, porque estou farto desta porcaria. Dê-me um cozido à portuguesa. Muitos povos diluam da mesma forma, mas quer-me parecer que o português deve muito da sua identidade à gastronomia. Nós crescemos ou criamos relações à volta da mesa. Se nos tiram a mesa, já sou uma pessoa antissocial. Se me tirassem a mesa, eu deixava de conhecer pessoas. Sim, é verdade. O quê? Marcar um encontro, mas jantar? Não, já não jantamos. E agora? E o que é que fazemos? Vamos estar à volta, é como aquela cena no Friends, de não tens televisão, então a tua mobília está a apontar para o quê? É um bocadinho isso com a mesa, não é? Além disso, tu disseste que é uma coisa que também já é escarnecida. Essa palavra, quanto a mim, é muito importante, o ritual, que está cá desde o início, desde os tempos primitivos. Uma análise fria é fria barra apressada, o ritual não está a fazer nada. E, cientificamente falando, não está a fazer nada. O facto de estás a repetir uma coisa, vezes sem conta,
dá-te um sentimento de segurança, de pertença, e isto já é qualquer coisa. É por isso que todos os rituais continuam. Poderes regressar a um sítio e sabes que aquele sítio está lá para ti. Uhum. Crias o teu sistema de crenças à volta daquilo. Ok, isto pode não existir, não sei o quê, mas só esta possibilidade de regressar a este sítio dá-te uma segurança. Eu acho também alguns dos problemas que estão a surgir hoje são males, diria, de uma espécie de razão cínica que é, a maioria de nós já não consegue ver proveito nenhum nestes rituais. O que é que eu estou a fazer uma coisa que não está nada à vista, não sai melhor? Para muita gente já é um bocado incompreensível. Não estás a repetir uma coisa, fazer um ritual, sei lá, pessoas que gostam de passear na praia no inverno. Aquilo que há pouco estavas a dizer, se bem que agora estás à procura do silêncio. Por vezes até na praia já queres só ouvir o barulho das ondas e tal música. Ah, Que raio de mistura é essa? Estou a ouvir as ondas e reggaeton no fundo e assim, porra, pá, não consigo meditar, cara. Meditar num sentido mais provinciano do termo. Eu só quero andar. É cada vez mais difícil encontrar um sítio onde, não havendo silêncio, há pelo menos a natureza. agora aquela iniciativa, não a testemunhei, mas o Jornal também falou disso no podcast dele, que o mirador de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, que teve, acho que foi, não sei se chegou a uma semana, em outubro, virou o Mirador do Silêncio, porque há muito tempo que havia constantes concertos, banquinhas, pá, o quiosque com música muito alto, e foi devolver um bocadinho o silêncio de Lisboa, que não é silêncio, não é? Porque Sim, há sim, sim. barulho das carris, Sim, há sim, sim. burburinho, há velhos tasqueiros, mas isso pode ser suficiente. Porque é que temos receio disso? E depois aqui entram, lá está, práticas de saúde mental que já fogem da chalupice, que é a importância da mindfulness, de estarmos bem com o silêncio de pensamentos até, que é algo que já não sabemos estar, já não tento fazer esse exercício a passear o meu cão. O comum é vou passear o cão e ponho-me a ouvir um podcast ou ouvir música. E agora não, vou passear o meu cão e para já tenho um bocadinho de Lisboa calminha, que eu estou muito zangada com Lisboa, eu sou lisboeta e já não revejo esta cidade. O que é que queres dizer contra Lisboa? O que é que aconteceu à cidade, à capital, nos últimos tempos que não te agrada? Opa, o que é que não aconteceu? Está uma cidade muito descaracterizada, está tudo virado para o turismo. Eu agora estou a viver no sítio onde, bem, não nasci aqui, porque nasci numa maternidade, mas onde cresci. Todas as lojas que eu conhecia desapareceram. E isto era bairrista. Lisboa tinha bairrismos. E não estou a falar das pessoas que vêm para cá viver, estou a falar de. Já não há, também não é um bairro rico, já não vês as mercearias, já não vês os vizinhos. E há um stress enorme, pois é uma cidade que não sabe acolher, não é? Abrimos portas a comunidades que são muito maltratadas, e há muita tensão, há muito stress e há uma incapacidade para o português viver em Lisboa. É assustador, já não gosto de estar aqui, tenho saudosismos, e pronto, e gosto muito de Lisboa de manhã, quando vou passear o meu cão, ir ao meu ponto. Para além de estar mais calma e ainda ver alguns velhotes que ainda resistiram, que ainda morreram e viram esta casa transformada no Airbnb, consigo desfrutar um bocadinho de estar sem som, estar sem estímulos à volta. Vou ver o meu cão a cheirar as pedras da calçada. Para mim é muito importante, para a minha calma mental. Recordo-me de estar em Lisboa, também gostar de me levantar cedo e passar às vezes pela Rua Augusta e perceber Ui, que a cidade estava a acordar naquele momento. Não havia. bom, tão bom, tão bom. Há alturas que até já detectavas os padrões. Sabias que aquela carrinha ia passar por ali, que não devia Uhum. passar, mas como ninguém estava a ver, passava por ali. De repente a cidade ganhava o ritmo normal. Começam aqueles rios de gente a saírem do metro, ou dos autocarros, ou do que for. Sabes que eu, desculpa, num hostel, no bairro Alto, normalmente se fazia o turno em que saía um quarto para a meia-noite, mas a certa altura pediam para fazer noites e, epá, e era muito cansativo, não é? Mas eu estava a estudar, portanto não dava para fazer. Mas uma cena que eu adorava quando descobri aquilo foi, ai, vou sempre fazer isto, que é, saía, quando fazia às noites, saía, não sei, às 8 da manhã, talvez, um bocadinho mais cedo, acho que sim, acho que sempre um bocado mais cedo. E em vez de apanhar logo o metro, ia descer para os restauradores, pelo elevador, mas ia até à Baixa, fazia, lá está, a Rua Augusta, essas ruas que são muito amplas, e adorava essa sensação de ver, porque eu já me sentia muito irritada com Lisboa, depois foi, lá está, faz lá o exercício, o teu problema são os turistas, ou és tu que estás com uma expectativa realista. Deixei-me reencantar por Lisboa, vendo essa Lisboa
calminha, com alguns residentes, com algumas lojinhas a abrirem, com calma, com até aqueles turistas que fazem turismo mais saudável, ou pelo menos com o que eu me identifico mais, de não andarem a fazer os cheques, mas andarem a perder-se pela cidade. O que está a acontecer em Lisboa também está a acontecer no Porto, está a acontecer no Algarve. Parece que o país já não é bem para nós, é para os turistas. E estamos a ser afastados cada vez mais do centro. Parece quase uma espécie de magia em que vamos sendo repelidos do centro. Há de chegar a um ponto, já expus essa teoria, em que de repente estão pessoas que supostamente trabalham em Lisboa, mas só conseguem arranjar casa, sei lá, indo ao extremo no Polo Sul. Só conseguem arranjar casa barata aí. Em Lisboa está a acontecer, em todas as cidades europeias. Pede-se este exercício às pessoas tu já estás muito longe, mas precisas de trabalhar no centro. A vida das pessoas é isso. É este vai e vem entre o centro e os subúrbios cada vez mais longe. É quase, é assim, quase. Depois depende de ti onde é que defines o que é humano e o que é desumano. Há um ponto a partir do qual isto vai desabar tudo. Vai chegar a um ponto em que estás tão longe que já não consegues regressar ao centro, em tempo útil. A não ser que se invente aqui uma nova tecnologia de teleporte e então podemos tornar isto ainda mais perverso. Os ruídos e da pacificação. Eu recordo, não sei se viste o filme Tar, e há uma parte, é mestra, há uma parte em que os barulhinhos começam a fazer muita confusão. Os barulhinhos do carro, os barulhinhos do quê? Há um ponto em que se torna insuportável. E achei curioso porque há uma ideia e agora não me perguntes porque é que eu conheço isto, da tortura japonesa, que é gota a gota nasce o dragão. Para enlouquecer um homem, basta um eterno gotejar. Não precisas de mais nada. Sim. Já outros escritores disseram a mesma coisa. O Dostoiévski, se querem levar o homem ao suicídio, não é pô-lo num campo da morte, nada disso. Fazer o mesmo exercício, vezes sem conta, e um exercício que não tenha valor nenhum. Faz com que o homem esteja a encher um balde e a despejar o balde todos os dias. Vai chegar a um ponto em que ele se suicida. Não é preciso muito para levar alguém à loucura. E a nossa sociedade, que de alguma forma se foi afastando da violência e da morte, criou estas coisinhas, estes exercícios repetitivos. Depois não conseguimos fazer a ligação em que há países, manifestamente, em que os números de suicídio aumentaram muito. De ser aqui uma relação, era preciso fazermos tudo mais aprofundado. Mas, de facto, o que está a acontecer é isso. A sociedade está cheia destes rituais que não têm sentido nenhum. Vês numa obra, que eu já vi algumas vezes, está alguém a fazer uma coisa e depois atrás está alguém a fazer o que o outro está a fazer. Porque é preciso dar este sentimento de que está tudo a mexer. Esta ficção do progresso. Enquanto isto está tudo a mexer, está tudo bem. Mas o que é que estás realmente a fazer? Não sei. Porque eu estou a fazer aquilo que está a desfazer, mas assim estamos trabalhadores, ok. Mas depois há um momento em que te distancias e percebes o que eu estou a fazer não faz sentido. E a merda é que hoje não faz sentido, amanhã não faz sentido e nunca fará sentido. Aí é que as coisas se complicam. Para enlouquecer um homem, isto não é dica nenhuma, mas basta um eterno gotejar, basta um ruído. Também tem que ver depois, aqui podes medir, ou melhor, a tua propensão para a loucura ou para a insanidade, depende muito da rapidez com que aquilo te afeta. Certamente há pessoas que conseguem ter uma espécie de almofada mental em que conseguem suportar o gotejar, mas aumenta a partir do qual aquelas gotas se transformam num dragão. Acho que foi um livro de haikus, se a memória não me falha, e depois estava lá um apêndice em que estavam a falar de tortura japonesa, se a memória não me falha. E achei esta ideia engraçada. Em algumas perturbações, déficit de atenção, os sons repetitivos podem ser uma forma de ajudar algumas pessoas a focarem ou a manterem-se num certo ponto, não irem para outra conversa, não irem para outra. Até pode jogar de forma contrária, não é? Para essas pessoas é uma espécie de ritual. O facto daquele som se repetir dá-lhe uma segurança. Sim. Pode ajudar a trazer a atenção de volta. Já ter visto muitas vezes alguém que está constantemente a mexer a perna. É cada vez mais comum. Uma coisa nervosa, mas que até ajuda. Haverá outras formas mais saudáveis de fazer. Eu no outro dia estava uma esplanada muito grande e de repente comecei a olhar e percebi que grande parte das pessoas estava com o mesmo tico nervoso. Quase uma espécie de coreografia de pessoas ansiosas. É um flash mob, o quê? Não me disseram nada? É engraçado. É curioso. A palavra é sempre curta para este tipo de coisas. Se calhar na altura não via com os olhos devidos, mas quer-me parecer que estes fenómenos eram mais raros há uns anos. Sempre houve pessoas a dar à perninha, mas agora se olhares para uma esplanada grande, percebes, está aqui muita gente. E não sei se tem que ver com o telemóvel. O smartphone mudou-nos a forma como nos relacionamos com os outros. Tinha uma amiga em Lisboa que na altura tinha um iPhone e eu não tinha,
e ela começou a ficar viciada no Instagram, na altura era só... E eu percebi, era o início, e naquela altura eram poucas as pessoas que tinham iPhone e estavam no Instagram. Aquele vício que nós associamos agora à maioria das pessoas, comecei a ver naquela amiga. Assim, caraças, não sou dos piores, mas volta e meia quase instintivamente vou ver coisas que às tantas, há 5 minutos fui ver, não é para quê? Não é para quê? Não sabe o que é que diz, não é? Eu acho que não tem nada a ver com as relações humanas. Porque se levarmos este comportamento depois para as relações humanas, há qualquer coisa que falha. Se queremos ter esta imediatez, nós queremos uma notificação, deixa lá ver. Em princípio, se a pessoa não for um escravo, não se vai comportar dessa forma. Há sempre uma espécie de prelúdio, pode haver um entendimento ou um desentendimento, vão afinando cada um o seu diálogo até tentar chegar a um bom porto, depois varia consoante o historial das pessoas, se já conseguem ler ali os sinais, já são virtuosos nas entrelinhas. A forma como nós estamos nas redes sociais não tem nada a ver com isto. Não é uma leitura das entrelinhas. Queres algo rápido, quando não te satisfaz, passas para o próximo. Quando transplantas isto para o mundo dito real das relações, pá, isso não funciona. Ou se queres utilizar isso, depois vai-te criar muita angústia. Parece-me. Esse é um dos tais temas de que falámos lá nesta jornada de temas sobre saúde mental, é o cérebro pipoca, que vem do overload de informação. Acho que nunca tinha ouvido essa expressão, cérebro Também pipoca. não, até agora. Mas portanto, há também técnicas para quem se interessa em perceber isto, não é? Porque nem toda a gente tem, toda a gente percebe que tem um vício no estar sempre agarrado ou estar sempre comunicável. Aliás, é difícil às vezes, eu já tentei explicar a miúdos. Miúdos, imagina, eu na empresa onde trabalho tenho, para mim são miúdos, eu tenho 33 anos, mas malta com 20 e poucos anos que não sabe o que é estar incomunicável. Que eu sei, nunca sofri com isso, lembro-me se precisava de falar com minha mãe, não tinha telemóvel, mas também nunca estaria nesse sítio. Mas havia um número para onde ligavas, que era a chamada que a pessoa tinha de aceitar e era a pessoa que pagava. Para quem se interessa em perceber isto, há vários exercícios que tu podes fazer para perceberes quanto é que do nosso tempo é que está a ser gasto intencionalmente. E é muito pouco, nós perdemos muito tempo, nem sabemos como, a ser distraídos. Depois é tentar perceber porque é que precisamos de nos distrair e alocar momentos do dia. Isto funciona bem para pessoas que são organizadas, não é o meu caso, mas alocar momentos do dia para este vai ser o momento em que eu vou estar roam free, eu não vou gastar este tempo intencionalmente, mas para tudo correr bem, devias ter o teu dia bem organizado para perceber exatamente quanto tempo é que gastas a não fazer nada. Esse problema. Aí levanta dois problemas. Este que tu disseste, do desperdício de tempo, que é uma coisa... É sempre demasiado. Pode ser demasiado no sentido em que, epá, isto já é quase doentio. Aquele tempo de ecrã, o que é que aconteceu aqui? E há redes sociais mais propensas para isso. Não sei se estou blindado ou não. Sim, ou se calhar não cheguei a mergulhar. Percebo o vício que aquilo pode criar. Evaporou-se uma hora. Quando perdes o controle do tempo, há qualquer coisa que falhou. Podes estar livremente, podes estar sem preocupações. Mas quando deixas o tempo fugir, epá, há qualquer coisa que se perdeu. Quando pensamos o homem é senhor de si próprio, é na medida em que consegue mais ou menos controlar o tempo, porque tudo o resto são mais ou menos coisas exteriores a ti. Não, exato, não controlas. Porque se não consegues controlar o tempo, não consegues controlar nada. E outra coisa é a servidão. Não te das conta que a tecnologia normalmente apresenta-se como uma vantagem ou como uma nova forma de liberdade, quando na verdade, na prática, é exatamente o contrário. Em vez de usares a tecnologia para te libertares ou para expandires, seja criativamente, seja de que forma for, é mais uma forma de me prender. Está comunicável 24 horas por dia, isto então tornou-se uma espécie de servidão. Abdicaste, não sei se conscientemente ou inconscientemente, da tua liberdade. E isso também é qualquer coisa que nos deve fazer pensar um pouco. Deve-nos fazer refletir, e depois outra coisa que está associada a esta é a rapidez com que abdicamos da liberdade. Isso aí, quanto a mim, se abdicamos facilmente da liberdade, Pois, para dimensões maiores. isto já é sintomático de qualquer coisa. Uhum. Se o ser humano rapidamente abdica da liberdade, então noutra situação, se calhar, rapidamente resvalamos. O homem de há uns tempos dava muito valor à liberdade. E atualmente, a liberdade já não está acima de todas as coisas. Nós temos o conforto, parece-me. A liberdade tornou-se uma palavra demasiado abstrata. À exceção de pessoas que estão mesmo em situações limite, o que a situação limite tem de bom, a liberdade aparece na cabeça como uma imagem clara. E não há dúvida. E realmente sei o que é a liberdade. Nós temos o privilégio de estar numa situação, no caso de Portugal, em que
Pode rapidamente descambar, a história já nos ensinou isso. Estamos numa situação assim meio conturbada, que isto é um caldo que pode ter muitos desfechos. A liberdade, atualmente, para os portugueses, é uma coisa bem abstrata e devia preocupar mais quem está na política. Há aqui qualquer coisa que se perdeu. Se a relação com a liberdade é algo do domínio do abstrato, então muitas das lutas, algumas apregoadas, outras de sofá, estão condenadas ao fracasso. Isto é a base de tudo. Não sei se viste o espetáculo do Batáguas, o Não vi. final. Ele termina com uma mensagem muito engraçada que eu gostei muito, que é queria dizer, pá, eu durante este tempo todo, durante estes anos, eu tive a gozar com uma data de pessoas, ou eu tive a trazer palco chalupas, a malta que toma decisões muito erradas, a políticos camarados. Não quero entrar naquele saudosismo de antes é que era. Porque antes acontecia, e depois dá um exemplo, de uma data de atrocidades, de uma data de coisas que nós nem sequer fazíamos, nós nem sequer nos apercebíamos do quão graves era, seja comportamentos muito machistas por parte de pessoas influentes, seja, ainda não havia muita noção de direitos ou até do politicamente correto, que para algumas coisas até pode ser um bocadinho útil, ou pelo menos dá guias. E depois dá exemplos de uma data de coisas em que nós estamos melhor, ou dá mesmo até o exemplo de nós gozamos com os miúdos tiktokers sem nada na cabeça, só com areia, mas ao mesmo tempo temos miúdas de 16 anos, que era a idade da Greta Thunberg, a ganharem palco e a virem lutar sobre temas que são importantes, quer concordemos, quer não, com a forma de fazer as coisas. E eu às vezes penso nisso, às vezes minha mãe fala-me de todos os movimentos em que teve, movimentos políticos em que esteve, e como aos 16 anos tinha muito mais noções políticas do que eu tinha e mais interesse até. Só que eu penso, somos muitos mais, muito, muito, muito mais. Há muito mais informação. Nós não sentimos também que nós vivemos num mundo enorme. Eu não vivo só em Portugal, eu tenho notícias de todo o mundo. Já não há tanta responsabilização sobre o meu país, porque me sinto mais uma cidadã do mundo. Minha mãe não tinha internet, não é? Nem a tua mãe teria. Pode ter um lado venenoso, podem acontecer várias coisas. Uma é que, à medida que a informação aumenta, há um ponto a partir do qual ficas paralisado. Sim. Eu não estou a dizer que isto é bom, eu estou a dizer há muitas movimentações, há muitas Sim. lutarem pela liberdade, estão muito mais diluídas na quantidade de pessoas que nós somos. Por si é mau, é pior. Sim, em parte concordo contigo, mas acho que há aqui outro. É claro que são questões densas e teríamos que estar aqui a perder várias horas para cada uma destas questõezinhas. Mas aquilo que me parece, não contrariando aquilo que tu disseste, mas acho que há aqui um fator determinante que é o empenho em cada uma destas lutas. Quer-me parecer, qualquer uma dessas lutas são lutas asmáticas, no sentido em que duram, mas de repente, falta-me o fogo, acabou. São lutas do tipo fósforo. Enquanto a cabeça durar, muito intenso. Labareda. Rapidamente acaba. Não há este fogo de... Vem outra coisa, não é? Não é uma característica do ativista ou de alguém que queira lutar em favor de uma causa. E acho que nos define, não é? É uma coisa, não é? É impaciência, é este zapping que é aplicado a tudo, seja zapping emocional, seja zapping de estímulos. É muito difícil permanecer em algo. Seja nas relações, é muito mais fácil de saltar de relação em relação do que manter a relação e perceber o que é que está a falhar. Este detalhe que a longo prazo faz toda a diferença. Qualquer uma destas lutas, e depois tem outra coisa, mesmo que essa luta chegue a bom porto, mesmo que aqueles direitos pelos quais lutavas, deram-te os direitos que sempre pertenceram, mas foram negados durante algum tempo, essa luta não terminou. Porque rapidamente te retiram os direitos outra vez. É um bocadinho o que vem para público. Eu acho que há alguma noção errada da luta feminista. É uma coisa recente. Isto é uma luta que existe em Portugal há décadas, com presença há décadas. Mas o tempo de antena vai passando. É como quando começou a guerra na Ucrânia. Bem, ainda bem que começou a guerra, porque agora acabou o Covid. Perdeu o tempo de antena, o Covid. Isso aí é uma coisa que também já foi falada, e ultimamente pelo Ricardo Aruz Pereira algumas vezes, que é este regime da velocidade tem vários perigos. Um deles é que fica difícil definir a coisa e a representação da coisa. Ele fala muitas vezes em exemplos do filme em que há um filme qualquer e o nazi que dispara contra a tela do cinema. Isto são muitas coisas paralelas, mas muitas das lutas que vemos, por exemplo, nas redes sociais, relativamente ao humor, é a incapacidade da maioria das pessoas perceber que aquilo é uma coisa, no limite, uma piada sobre violação,
não é violação. Mesmo que seja uma piada muito má no sentido mal construída, mesmo assim não chega a ser uma violação. Não, Mesmo nem assim. causa, nem contribui. Pois, isso aí é outros saltos. É o parkour intelectual. Recentemente do Costa, epá, alguém fez uma piada, de repente saltou para não sei quê e de repente saltou para o domínio legal. E, sim, fizeste parkour, saltaste da piada para a ética e depois para o campeonato legal. E disse, pô, o que é isto? O que é isto? É incrível. Nestas opiniões, facilmente sou acusado de velho do Restelo. É o bom de estarmos no século onde estamos, é que temos muita coisa para trás, podemos ver, não é? Tanto coisas boas como coisas más. Em situações similares, alguém que analisasse um tema simples ou complexo fazendo parkour intelectual, haveria logo um crítico, meu amigo, o que é que tu estás a fazer? Não podes. E desancava essa pessoa, estou a pensar, por exemplo, no Essa de Queiroz, arrebentava a pessoa de alto a baixo, no sentido em que já não te conseguias levantar. Mesmo aquele que faz humor político, não vai até aí. Mesmo aqueles humoristas que são acusados que são mais corrosivos, são corrosivos dentro da janela de tempo. Se olharmos para trás, não tem nada a ver. O Essa, do Castelo Branco, quando zancava uma pessoa, Era brutal. não deixava ângulos mortos. Se a pessoa quisesse retaliar, ele não conseguia. Porra, ele escreveu a pensar nas possíveis respostas, se fosse xadrez, 50 jogadas à frente. Será que o Essa tinha essa coragem se o feedback fosse imediato, se estivesse em palco, com a abanar a cabeça? Quando te atiras mais para o lado da política, pensando no humor, há aqui uma fronteira muito tenue. Recordo desta frase quase todas as semanas. Já não sei quem é que disse isto. É o escritor, mas aplica-se a qualquer artista. O escritor deve repensar o que está a fazer se o político leva o seu livro para a praia. Alguma coisa fez mal. É tão facilmente digerível que o político pode levá-lo para a praia sem problema nenhum. Alguma coisa estás a fazer mal. Sobretudo se estás já a atirar para terrenos políticos. E eu acho que quem se atira para esses terrenos, se o político vai para a praia ver as tuas piadas, tem de ser indigesto. Tem de ser indigesto. Estamos a pensar em exemplos extremos. No caso do Essa de Queiroz, havia um escritor austríaco, esse era fabuloso, o Thomas Bernhard, na entrega de prémios desancava o comitê todo. É aquelas figuras em que, a partir do momento que ele abria a boca, nada do que pudesse dizer fazia efeito. Figuras de tal forma categóricas, de tal forma preparadas, as pessoas tremiam. Não é preciso usar murros, pontapés. Só de olhar para vocês consigo descortinar todas as vossas hipocrisias. Eu acho que se perdeu também isto, não indo para aí, mas no sentido em que se calhar é pedido mais. Há pelo menos a possibilidade de não alinhares no jogo. Sobretudo quando te atiras mais para o lado da política, seja para fazer humor, seja para fazer o jogo. É este, se ponto consegues definir as regras do jogo, e tu podes escolher, enquanto ser humano, se queres jogar ou não queres jogar. Também fazer parkour intelectual também. Mas se isto depois sofre, no sentido em que estas figuras categóricas de não recuarem diante de nada porque sabem que no que dependeu delas não falharam em nada, abdicaram de quase tudo, mas sabem que todos os pensamentos que estão no papel ou lhe saem pela boca não têm ângulos mortos. Eu também acho que um comediante não tem de carregar, Não. não tem de ser um cínico, não tem de ser quem questiona tudo. Não há ângulos mortos e acho que o comediante deve poder falar de tudo, mas ao mesmo tempo acho que eu, com a minha muito pouca experiência que tenho, a piada que tive, que quase sempre correu mal, é uma piada sobre Sporting Benfica, em que eu depois usava a bengala de dizer que é gozar com o Sporting. Eu uso a bengala e há sempre um grunho a dizer, "Bã", a gritar. Eu digo, mas eu sou sportinguista. Dava a volta por aí, mas depois percebi, não, isto nem pensar, não se pode tocar neste ponto. E estava a falar de padres e estava a falar de cenas bem mais twisted do que merda de futebol. Esse é outro problema. Estávamos a falar há pouco de uma piada de violação não ser violação, e isto até há uns tempos era claro e deixou de ser, porque antes, quando chegava a essa situação, havia sempre alguém que dizia tem cuidado com o contexto. Atualmente há quem até ridiculariza a ideia de contexto. A partir do momento que aparece esta palavra, claro que é sobre isto. Não, Claro, calma contigo. Quando vês até comediantes a cair nesse erro, para mim é fascinante. Descortinas logo uma espécie de oportunismo. Tu já não te importas se é piada ou não, tu estás a tentar lucrar um olhar que vingou nos últimos tempos graças às redes sociais. Quase instintivamente há pessoas que olham para uma determinada coisa, para uma piada, para uma situação, para uma... Como é que eu posso lucrar com isto? Não se interessam, estou num lado dos maus, dos bons. Como é que eu posso lucrar com isto? E às vezes é tão engraçado que de repente estão de um lado, depois estão no outro, e assim lucro de duas maneiras. E eu acho isto fascinante. Este contorcionismo, que
que não era tão comum há uns anos. Há muita gente que apanhava vergonha no sentido em que está a defender uma coisa e depois dava-se conta que a posição era indefensável. Mas agora, rapidamente és uma coisa, depois és o contrário, és mais 10 coisas, a espinha aguenta tudo. São seres invertebrados. Tenho receio que se perca aquilo que para mim é mais mágico na comédia. Acho que atraiu por comédia e humor, e mesmo antes de consumir stand-up comedy, que é, há uma capacidade tão bonita de transformar coisas horríveis, coisas pesadas em riso. E a comédia pode ser isso, estarmos a tratar de temas lixados, difíceis e criarmos a tensão que resulta em riso, rirmos de uma miséria. Gosto muito do humor mais self-deprecating, que é rirmos da nossa própria miséria, transformar. Isso não incomoda ninguém, não é? As pessoas gostam de se rir de si. Mas eu acho que só faz sentido fazer comédia sobre coisas negativas, porque as coisas positivas já são positivas, já não tem problema nenhum. Já estão E bem. toda a nossa volta é negativa hoje em dia. Muitos dos problemas advêm daí. É que o comediante, mesmo sem saber, é uma espécie de... Entrou em Hogwarts sem saber. É uma espécie de magia em que toda a gente está a viver uma espécie de encantamento. Isto é assim, ou isto é bom, e de repente o comediante, não, isto não é bem assim. E o pessoal, porra, tu viste gajo aqui dizer que não é bem assim? Aquela figura que dizia que tinha 3 metros, o comediante vai dizer que ele é anão. De facto é um anão, mas toda a gente acreditou nesta mentira. É aquela história, o rei vai nu. O rei vai nu. Como a sociedade vive cada vez mais da aparência e da reputação, cada pessoa, sobretudo aquelas que vão ganhando alguma exposição, mas mesmo aquelas que não têm exposição nas redes sociais, há uma espécie de cópia. Não precisas ser a Paris Hilton para seres a Paris Hilton. Com 300 seguidores já tentas emular o que é a Paris Hilton ou a Kardashian ou uma figura masculina do género. Tudo é à base da reputação. O comediante tem essa coisa, afinal não é bem assim, é mais abaixo, é mais para o lado. E como vivemos nesse regime do faz de conta, o comediante de facto não está a mudar nada. As coisas já eram assim, só que o comediante diz, afinal, vocês estão a ler mal as coisas. Então, mas tu estás a dizer, estás a pôr em causa esta ficção. À medida que caminhamos para este mundo da reputação, em que toda a gente pensa que é uma marca, não sabemos bem quais são os limites das coisas, no sentido se são altas, se são baixas, se são quilométricas, vivem da reputação de algo que não é palpável. Assim que o comediante põe em dúvida isso, é aplicável em tudo, seja um influencer que se atira para os terrenos do empreendedorismo. A Cristina aí já se atirou a várias coisas, dá ares de guru motivacional e percebes a fragilidade no seu discurso. É frágil em todos os aspectos, é circular, é um clichê. Os gurus motivacionais estão a aparecer aos pontapés. Há uma procura. Estamos todos meio perdidos, não é? Que diz, eu sei mais do que tu, vem por aqui. É útil para muita gente. É o nosso medo do vazio, mas como nós fugimos às coisas complexas, apareceram estas figuras com algo mais mastigável. Muita gente prefere estas ficções que são mastigáveis, que rapidamente nos entram na cabeça, que são frases simples. Às tantas parece quase uma música brasileira, não daquelas mais carregadamente sexuais, mas o que eu quero dizer é que há certas músicas, se esqueces a batida por trás, são clichês atrás de clichês. Sim. A batida por trás é que faz-te esquecer isso. Ou clichês mais tantas, não desmerecendo os velhotes, mas está só a dizer provérbios atrás de provérbios, só como aquilo rima, e caça, e tanta verdade que ele está a dizer. Para ouvires isso, sais à rua, usas o velhote da tua rua e é suficiente. Não precisas pagar esse bilhete por ir não sei onde. Indo agora para o tema que nos trouxe cá, não sei porque é que deambulámos. Como é que começou o stand-up na tua vida? Como é que começou o stand-up? Bem, eu acho que cresci um bocadinho rodeada de comédia. Pronto, o meu pai consumia, não stand-up, mas Hermans, era uma enciclopédia, aqueles programas mais britânicos, tipo Alô, Alô, Monty Python. Aliás, o meu pai contou uma história de uma vez eu estar a brincar na sala, ele estar a ver Monty Python e eu rir-me de alguma coisa e ele perceber, porra, ele está a entender, estou a ter cuidado. Depois comecei a ter bastante, acho que comecei a ter assim um fascínio por alguns comediantes. Eu lembro que adorava o Robin Williams, adorava o Jim Carrey, e adorava aquela imagem de conseguir trazer leveza com o humor. Adotei um bocadinho essa postura na minha família, era um bocado a palhaça, era quem lidava com as coisas com piada. E durante algum tempo fui a palhaço. Recentemente, muito recentemente, o ano passado,
Comecei o ano, pensava, vou-me desafiar, porque eu tenho muito medo de falar em público. Vou-me desafiar e vou fazer um curso de stand-up, vou-me obrigar a fazer stand-up. Depois não fiz e em dezembro vi uma promoção boa de um curso, resolvi agora, estamos mesmo no final agora. Fiz o curso em janeiro, fevereiro, fiz a gala, foi horrível estar em palco, mas foi muito bom o processo de escrever e muito terapêutico, foi muito sobre mim, sobre coisas porque estava a passar. Acho que foi horrível, as pessoas dizem que não. O texto acho que estava bem construído. Depois foi fevereiro, depois em maio fiz o meu primeiro open mic no Baldaia e foi a melhor noite a que eu assisti de comédia e por acaso fiz parte. Estava muito boa, estava Caritzis, Dagu, a noite fechou com o Dagu, estava tudo maluco, Marcão, foi uma noite mesmo muito boa e eu ali para o meio. E adorei, depois fui a mais uns sítios, fiz tipo 5 ou 6 atuações entre maio e julho. Em julho uma amiga minha foi atuar ao Comedy Club e disse-me, olha, eu inscrevi-me e demoraram 2 meses a responder, eu, então bora, tenho 2 meses para me preparar, mas responderam-me na semana seguinte, foi horrível, foi horrível pensar, bem, eu não consigo ir lá, porque eu ia lá muitas vezes assistir. Fui, portanto isto final de julho, penúltima semana de julho, depois devem ter gostado, chamaram-me para ir na semana seguinte, ainda fui 2 vezes antes daquilo fechar, e pronto, e desde então, ou seja, fechou em agosto e desde setembro que tenho ido lá. Agora estou numa fase em que não tenho conseguido escrever muita coisa ou limar muita coisa, então tenho trabalhado mais na entrega e no sentir-me confortável em palco, que não sinto, mas transpareço. Aquilo que falavas no início da conversa, não sei se já estava a gravar, mas acho que nós mulheres temos mais pressão talvez para sermos seguras e assertivas, não é? E isso parece, às vezes sai de palco a tremer, mesmo a passar mal, vou física a dizer vais morrer. Mas pronto, acho que não transpareço assim muito e, e ando a gostar muito do exercício de escrever, embora agora neste momento esteja a ser difícil. Lá está, e de transformar coisas duras em risos. Mas é uma coisa mais minha, porque também falávamos no início e é um clichê muito grande, acho que estava a precisar de me sentir viva, e de fez-me sentir viva. Até no meu trabalho andava mais aborrecida, mais desmotivada, e o ter este escape e a possibilidade de criar uma pessoa nova, não é? Porque o ambiente não existe, é algo novo, que eu também ainda não conheço bem, também foi o que me ajudou agora a passar por uma altura mais complicada, porque estou a passar a ter aquilo que se calhar um ator ou uma atriz sentirão, de reinventar-me. Como é que é o teu processo de escrita, se é que é um processo? És assaltada por algum tema, vais para a folha e vais repescando até que te sai alguma coisa e interessas, alguma coisa que brilha e tu vais por aí, vamos lá desenvolver isso. Se és mais daqueles comediantes que é algo mais em aberto e depois, à medida que vais atuando, vais fechando, vais fechando, vais fechando. Vou tendo temas, vou anotando temas, ideias que me vêm, depois tenho de me obrigar a parar e a dissecar aquilo, não é? A ver de onde é que aqui há punch, ou de onde é que aqui há premissas até, às vezes. Tento esgotar mesmo a escrita, também me apercebi daquela necessidade de começar a escrever só por escrever. Ouvi esta metáfora, não sei onde, não sei se não foi aqui, que é, para teres água quente é preciso ligar primeiro a torneira da água fria e deixar, então obrigo-me a parar, começar a escrever cenas sem nexo, só a aquecer a mão. Já perdemos essa prática, não é? De escrever à mão. E quando começo a conseguir ter ali uma boa premissa, uma boa punch, começo a estruturar melhor. E depois em palco vou trabalhando na entrega, que isso é o que me é mais difícil. Também não sou uma pessoa muito confiante. Eu ultimamente, bem, desde que agora vou ao Comedy Club, que começo por dizer logo que tenho medo de falar em público, um pavor de falar em público. E pronto, as pessoas empatizam logo comigo. Eu estou-me a rir porque se eu estivesse nessa situação e se dissesse isso que dizes a subir a palco, a continuação, eu diria algo como: e é por isso que eu tenho que vos imaginar mortos. Sabes que eu digo coisas muito afora e as pessoas não estão nada à espera. Eu tenho assim meio ar de beta, tenho ar de quem não parte um prato. E eu já disse isto, e uma vez ouvi isto, uma amiga minha, ouvi que nojo, uma amiga, Yeah. e para mim essa é a melhor reação, é quando as pessoas ficam chocadas, e eu não estava nada à espera disso. É sair um bocado do eixo da previsibilidade e é mais agradável no capítulo
dos amigos ou das amigas, em princípio tem uma imagem mais definida de nós próprios. Inicialmente era e ainda faço one-liners, mas o processo de escrever one-liners é algo que normalmente sai mais ou menos fechado. Agora, uma das coisas que me tem vindo a interessar é uma ideia que me faça rir, e às vezes nem é quase uma premissa, há aqui qualquer coisa que me faz rir. Agora eu não sei, há aqui duas ideias. Por exemplo, há uma ideia que é o melhor partido para casar é um astronauta. Porque quando ele vai para o espaço, ele sabe fazer tudo, não há outra forma. Ele tem que ser médico, tem que ser canalizador, tem que ser tudo. Certo. Eu, se pudesse, casava com um astronauta ou uma astronauta. Já não precisava de preocupar com nada. E nem precisava ir ao médico. Depois podia haver o contrário. Ele estava em casa de ferreiro, espeto de pau. E às tantas davas por ti, seja eu ou outra pessoa, não sei como é que é de contar ainda a história, se na primeira pessoa ou arranjando outra personagem, uma mulher olhando para o astronauta. Vejam bem este homem. Foi para o espaço, fazia tudo. Aqui, nem sabe deitar o lixo. Está aqui o lixo. Isto ainda é só uma ideia muito nebulosa, mas eu acho isto muito engraçado. E a outra é ser parado pela polícia. A polícia descobre que eu tenho álcool e eu dar como justificativa dizer que é uma espécie de homenagem ao Deus do vinho. Você não pode ir contra a minha liberdade religiosa. Há quanto tempo é que Dionísio não é Deus? E eu tento justificar que é uma espécie de homenagem a este Deus. E se isto é aplicável às outras religiões, aqui já tem mais qualquer coisa, mas é esta ideia. Tentar justificar ao guarda, isto é a minha liberdade religiosa. Se é o Islão, se é um cristão, se é um judeu, há aqui um terreno em que a lei não consegue entrar, que é muito duvidoso, não sei se bem ou se mal, mas não pode entrar. Sim, este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Mais uma vez, isto ainda tem muita coisa para ser burilada, não sei até que ponto, porque aqui facilmente resvala para sítios em que pode ser só engraçado para mim e não ser para mais ninguém. Há uma cena Estou que, testando, não é? sim, há uma cena que a mim me faz rir, mas essa aí nem sei se vou levar a palco, que é a cena na Ilíada de Homero, logo uma das primeiras cenas, em que Hefesto, o deus vá das armas, é o deus grego mais desfigurado, é o feio, junto com Afrodite. Há um dia que apanha a Afrodite na cama com o Ares, o deus da guerra. Faz uma armadilha, apanha em flagrante e depois chama todos os deuses, e é esta cena em que está o Hefesto, o deus coxo, a Afrodite, o deus da guerra, debaixo de uma rede, e entretanto estão os deuses a comentar aquilo, e epá, eu achei bem engraçado. É a primeira manifestação de riso em escrito. São dois deuses a falar. Eu acho que é o Apolo. Epá, já não me recordo do outro. Se gostavam de estar na situação de Tiares. Estava com a mulher mais bonita de todas. Aqui, passar esta vergonha? Opa, 1000 vezes isto. É a primeira vez que há uma situação cómica na literatura. Aquela imagem que nós temos do deus grego é válida para quase todos, à exceção de Hefesto, que é um deus desfigurado, coxo. E até este adultério é a prova em contrário daquela expressão que chegou até nós, que os opostos atraem. Não, neste caso não se atraem. Realmente, a deusa mais bonita de todas estava com o deus mais feio de todos. Foi traído. Não resultou. Os opostos não se atraem. Não se atraem. Voltando ao stand-up, o que é que tem agradado nos últimos tempos? Quando vais atuar, quando estás no público, às vezes há aquelas pessoas que já são muito boas, mas há um dia em que se transcendem e tu dizes, epá, este gajo, esta gaja foi para um sítio... Às vezes é mágico, no sentido em que foi a primeira vez que ele atingiu aquele patamar e depois vai conseguindo atingir aquele patamar mais vezes. Para mim, eu admiro aquilo que para mim é desafiante. Para mim, eu admiro muito quem consegue manobrar o público, quem tem essa atenção, e por exemplo o João Pinto é exemplo disto, que ele chega e tem assim, uma postura muito solene na mesa dos comediantes, em que está a observar, está a perceber e está-se a desafiar. Ele às vezes pensa, ok, aqueles são difíceis, eu vou conquistá-los. E eu acho isso fenomenal, e é uma capacidade que eu não sei se alguma vez vou ter, não vou querer explorar para já, mas eu acho extraordinário que se consiga fazer isto. E é uma manipulação, não é? Enquanto psicóloga adoro ver isto, é uma manipulação das pessoas, saber ler bem, saber respeitar, ela nunca é indelicado. Há uma coisa que a mim me incomoda muito, talvez enquanto público, também me incomoda-me o crowdwork. Eu, enquanto público, não quero, agora felizmente, se for ao Comedy Club, eles sabem quem eu sou e não sou meter com a minha mesa, mas pavor de ficar lá à frente, tinha pavor que se metessem comigo. E às vezes o anfitrião fala muito bem, ou mesmo o comediante que possa ter algum crowdwork, mas já vi pessoas a serem
ofensivas, e isso incomoda muito. Não quero nunca que alguém saia de um espetáculo onde eu atuo a sentir-se pior do que já estava. E gosto muito de quem consegue pegar em pessoas que estão mais difíceis de rir, ou que se calhar não compreendem bem, ou que se calhar nunca tiveram naquele ambiente de, de ir ver comédia, porque é um ambiente diferente, não é? Não podes estar a comentar, ou não deves estar a comentar, e as pessoas saem melhor. É algo que eu gosto muito. Também admiro muito a persistência de comediantes que não perdem a sua autenticidade. Há comediantes que têm texto que não é muito difícil ou não é muito fácil de entender, de processar. Por exemplo, o Marcos Bilro, que já cá teve, não foi? Ele, pá, eu adoro, desde que vi pela primeira vez, adoro a linguagem cara dele, adoro os sítios negros onde ele vai, mas às vezes sou tipo, ai que ingrato que as pessoas não se estão a rir, ou ai as pessoas estão incomodadinhas, que nervos, porque ele está a construir isto tão bem, tão bem, tão bem, e não está a vergar, não é? Está a fazer um trabalho exímio e está a lidar com um público que não merece quase. Certamente, enquanto comediante que vais ao Lisboa Comedy Club, os públicos variam, não é? Mas isso ainda é mais gritante quando te afastas da capital para um sítio mais no interior. Aí percebes que os interditos são outros. Volta e meia há um comediante que diz: Ei, isso a religião já se pode dizer em todo o lado. Calma. Se fugiste fora de Lisboa, fores mais para o interior, Vais sofrer. é um dos temas mais lixados. Só o facto de falares em certas palavras como Jesus ou Maria, e convém que cada vez mais apareçam comediantes que tenham uma linguagem que se afaste, para ir enriquecendo nos temas, seja na linguagem, uma nova forma que tu nem sabes bem definir. É bom porque o público vai criando bagagem. Eu acho que toda a gente ganha com isso. À medida que sais do registro, a designação é sempre pobre, um registro mais convencional e te vais abalançando para um registro mais nonsense, vais pedindo ao público cada vez mais bagagem. É mais fácil se estiveres a falar de relações. O tema em si é sempre um ponto de partida. Como há pouco estavas a dizer, estavas a falar do Sporting, mas não era bem do Sporting que estavas a falar, era de outras coisas. É muito desafiante. Seja pegar num tema que toda a gente diz que já de tudo foi feito. Então vamos fazer um beat sobre Cocó. Eu agora apetece fazer o melhor beat sobre Cocó de sempre. Afinal, ele apesar de ter dito muitas vezes a palavra Cocó, aquilo não é um beat sobre Cocó. Uma linguagem mais ou menos com linguagem de café. Porque à medida que sais do registro coloquial para uma linguagem cada vez mais refinada, o entendimento do público, tu crias distância, facilmente crias distância com o público. Gabo, quem consiga, é muito mais difícil. Sim, pois é. Porque instintivamente o público vai pensar, este gajo, o que é que ele pensa que é? Não é para estar a falar assim, não é? Dá-me um imagina, dá-me um crazy, que é para haver aqui empatia. O comediante também pode dar às tantas, até onde é que estás disposto a ir? Onde é que estás disposto a ceder? No teu caso, em que aspectos? O que é que nunca ias... Se calhar é cedo para fazer esta pergunta, não é? No sentido em que... Consegues-me dizer, há uma coisa em que não abdicarias, nem por nada? O que é que eu não abdicaria? Sim. Eu não sou muito de dizer o nunca. Pois é, por isso que eu percebi logo o exagero Como da... conheço, dificilmente me imagino a fazer um tipo de comédia em que a piada vem das pessoas se sentirem burras ou inferiores. Acho que não sentiria que ganhava muito com isso. Porque lá está, não gosto desta intenção. Como espectadora, gosto de ir ver comédia para me sentir, sempre para me sentir melhor. Também gosto de comédia que me faça questionar. E isto pode ser possível com muito nonsense. O CK faz-me questionar, o Gervais faz-me questionar, mas aí pronto, é mais óbvio, não é? É mais político. Se for no campo do nonsense, não sei se é esta a leitura que estavas a fazer, o nonsense expõe a fragilidade da nossa lógica cotidiana. Ok, aquilo que eu achava que era mais ou menos razoável é demasiado frágil. Pode funcionar se alterarmos um bocado o regime, começa a apresentar falhas. E é mais ou menos aí que normalmente as pessoas falam quando é comédia para pensar. É no sentido em que apresenta uma questão e sais dali a pensar naquilo. Aquela discussão entre os comediantes, já é uma não discussão de que a Hannah Gadsby não é comediante, é uma oradora, faz TED Talks. Eu gostei muito, 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 marcou muito o primeiro special dela, o Nanette, acho eu. Sim. Porque me criou um desconforto em que eu me ria, mas me sentia tão mal por me rir de algumas coisas. E eu adorei essa sensação.
E não digo que eu queira fazer isto com a minha comédia, mas eu acho que isto também é importante, também é relevante. Eu não sou nada purista da comédia e irrita-me um bocado de entrar nessas conversas de mas o que ele fez não está perfeito, não tem o ângulo certo. Epá, porra, ele fez muita gente rir, ele fez muita gente esquecer-se momentaneamente da merda que tem em casa, só porque não é perfeito, só porque não está ali com a estrutura toda. Epá, deixemos dessas coisas. Tive aqui uma conversa cá de sair com o Gustavo Carvalho, do Humor à Primeira Vista. Sobretudo, esse especial na net, pode-se gostar ou não, mas seja como for, um especial do Bo Burnham, gostes ou não, questionas-te quais são os limites do stand-up, se isto é ou não é. No caso do Bo Burnham é, se tirarmos o público, isto continua a ser stand-up. Entretanto, já há 3 ou 4 pessoas a fazer, recuando um pouco. Há pouco falaste de uma cena muito importante. Não me quero demorar porque já falei aqui algumas vezes sobre isso. Na questão da leveza, eu acho que é muito importante e facilmente nos esquecemos disso. Sabes o Judd Apatow? Sim. Ele tem aqueles livros, o Sick in the Head, em que Os livros não li. são livros de entrevistas. Ele basicamente foi um miúdo que cresceu a adorar comédia, ainda a estudar, ainda talvez no liceu. Teve um grande descaramento em que foi ter com comediantes que ele adorava, tipo Seinfeld, dizer: Olha, posso entrevistar? Eu tenho uma rádio na escola. As pessoas acharam piada àquilo, à lata do miúdo, e começaram a dar-lhe entrevista, a conceder entrevistas. E ele fez um primeiro livro, que é o Sick in the Head, em que entrevista uma data de pessoas ligadas ao humor, não necessariamente stand-up comedian sempre. E agora, um bocadinho antes da pandemia, ele tinha a ideia de fazer um segundo livro de entrevistas. Entra a pandemia, está toda a gente em casa, ninguém consegue dizer que não, toda a gente tem tempo. Vai, tem entrevistas muito engraçadas em que percebes muito da história de muita malta ligada ao humor. Nomeadamente, uma entrevista à Hannah Gadsby, em que ela fala como o facto de estar no espectro lhe tira a desejabilidade social. E ela tem uma postura muito fuck it. Eu não quero saber se aquilo que eu faço é comédia ou não, eu vou só fazer, porque a leitura das outras pessoas ou o feedback, ela diz, ela não se incomoda com reviews más. Tu não queres saber como é que vai ser recebido. O livro que eu estou a ler agora é de uma senhora chamada Irene Valerro. Ficou conhecida agora nos últimos anos por um livro que é o Infinito no Junco, salvo erro. Mas não é esse o livro, são crónicas, e há uma crónica. A especialidade dela é os estudos clássicos, a mitologia. Há uma crónica sobre o complexo de Édipo. É uma cena que eu estou a pensar num beat, os azares que aconteceram ao Édipo. Ele foi uma espécie, isto é um à parte dentro de um à parte dentro de um à parte. O Édipo, aquilo é uma espécie de policial que ele tenta encontrar o culpado de uma morte e vai-se ver, não sou eu, porra. Pois como se não bastasse, o quê? Esta mulher com quem anda a fornicar é minha mãe, porra! Porra! E aquilo depois continua. A Antígona, filha dele, uma sucessão de desastres. Começou por ele querer saber quem era. E ele depois lembra, é verdade, houve um desacato com o rei. Mas o que era o meu pai? Foda-se. Essa é muito boa. Essa tem muito para onde ir. Policial, que é a pior cena, né? Estás a investigar a morte e depois descobre, afinal fui eu, porra! Sou eu. É que esteve a cometer incesto com a mãe dá-se conta, a Jocasta enforca-se, ele não quer ver aquilo, retira os olhos, fica cego, depois a filha mais tarde é morta. Pá, que vida do caraças, pá! E isto tudo começou, e aqui pode ser quase a punch final, e isto tudo começou num desacato numa estrada. Desacato numa estrada. Vocês nunca mandem ninguém para o caralho numa estrada. Há um desacato e quando vocês dão conta matou o vosso pai. Sou mal que aconteceria nisso. Quando sabem, estão a foder a vossa mãe. Características que há uns anos, ou durante muito tempo, associámos ao adolescente, essa coisa da validação tem muito que ver com o adolescente. Estamos à procura de aprovação e o adulto era mais uma figura. Em tempos estava bem com isso. Não preciso tanto da aprovação dos outros. Sei mais ou menos aquilo que sou, continuo a receber informação dos outros, mas isso já não me afeta tanto. A figura do adolescente é uma figura que está bamba. Atualmente somos todos adolescentes. A aprovação que nós necessitamos do outro raia, eu não quero utilizar este termo porque estou diante de uma psicóloga, mas ia dizer o patológico, olha, está dito. Houve aqui qualquer coisa que se perdeu. Mas há uma perspectiva, acho que isso pode fazer sentido, uma perspectiva evolutiva, com a rapidez a que a nossa vida anda, ou com o facto de não seguirmos o padrão sempre de competimos com alguém quase para arranjar um parceiro, depois competimos para arranjar um trabalho, e esse parceiro e esse trabalho, em teoria, vão ser para sempre. Isso deixa de acontecer e, portanto, precisas sempre de validação porque acabas por estar sempre a competir com alguém, seja em termos de trabalho, porque não estagna como antes estagnava, seja
em termos de parceiro, porque já ninguém se casa para a vida, alguns ainda acreditam. Outra coisa que poucas vezes é elencada quando falamos isso do casamento para a vida ou uma relação para a vida, uma coisa a ter em conta é que a esperança média de vida subiu muito. Sim, Era sim, muito, sim. era muito fácil ter um amor para a vida no século XVIII, em que vivias até aos 35 anos. Assim também Agora, eu. olha para nós, é um amor para toda a vida. Pá, tu conheceste esta mulher para aí há 10 anos, pá. Estás aí a gabar-te do quê? Experimenta viver até aos 80. Estavas com ela desde os 12, 13. Já. Aquilo que nós sabemos normalmente são convicções com pouco fundamento, no sentido em que nós achamos que isto é assim e sempre foi assim, quando na verdade não é. Quase tudo o que tu possas imaginar. Um exemplo que já dei aqui, que faz parte de uma coleção de livros, é um historiador, cada livro é a história de uma cor. O preto, o branco, o verde, o azul, o vermelho, o trajeto dessas cores e no que diz respeito aos significados. Tenho um curso de design gráfico e por vezes associamos qualquer coisa a uma cor. Esta cor quer dizer isto ou aquilo. Pá, vamos lá ver se quer. Porque durante a história já quis dizer tudo. Nós Seja é que atribuímos significados às cores, não é? exatamente, exatamente. Então, cores mais antigas, no sentido em que foram dominadas mais cedo, como o preto e o vermelho. Tudo o que tu possas imaginar a nível de simbologia, acho que foi na conversa com o Miguel Vieira que falei nisto. Um dos grupos que eram perseguidos na Idade Média eram os ruivos. Das piores coisas que podias ser era ruivo. E com razão. Analisando isto do ponto de vista do ativismo, é o único grupo que se safou. Atualmente os ruivos estão bué da bem. Estão bué da bem. Qualquer outro grupo que tu possas pensar está lixado. Tem alguns avanços, seja mulheres, seja negros, seja judeus, qualquer grupo tem avanços e recuos. Os ruivos, bué da bem. Qual foi a última vez que viste a notícia do ruivo a ser atirado por uma fogueira? Os ruivos estão bué da bem. E das duas uma. Ou houve um ativista que realmente safou isto, ou então essa é a mesma causa. O facto de não terem ativista foi aquilo que o chafou. Calaram-se, ninguém disse nada, e o pessoal esqueceu-se. Olha, quando era por ela já ninguém matava ruivos. É o único grupo na história que se safou. Não tens mais nenhum. As mulheres é o que é. Há muitas conquistas, claro. Os negros é o que é. Qualquer grupo que possas pensar, há avanços e recuos consoante as épocas. Os ruivos. Não é um problema se um não ruivo se fizer passar por ruivo num filme, não é? Yeah. Ninguém vai questionar. Há ruivos que percebes, ok, é um ruivo falsificado. Mas há tons que é mais difícil perceber, não é? É claro que se tiveres o historial da pessoa, esta pessoa teve sempre o cabelo preto ou castanho, de repente aparece ruivo, ok. Há aqui Normalmente qualquer as coisa. sobrancelhas ajudam a perceber. Mas também hoje em dia pintamos as sobrancelhas, porque está Ok. perdido. Em relação às cores, era isso. Se imaginares o preto, o branco, o vermelho, sobretudo o preto e o vermelho, tudo o que possas imaginar, negativo e positivo, preto, a vida, a morte, tudo o que possas imaginar esteve associado àquelas cores. Se fizeres um inquérito mundial e perguntares qual é a cor preferida das pessoas, a resposta é unânime. Já agora, qual é a tua cor? A ver se estás de acordo com a resposta mundial. Pode não ser politicamente correta. Não, porque vais dizer a tua cor, vais dizer a tua cor preferida e depois vais dizer qual é a cor que achas é do agrado de toda a gente, ou seja, a cor que está no top. Se fizéssemos a soma de todos a minha cor preferida, na verdade, é a ausência de cor, é o preto. A cor unânime será o azul. Exatamente. E isto é muito engraçado perceber historicamente. Foi a última cor a ser dominada. Logo não está tão carregada a nível de simbolismo. Significados diferentes, ok. Tem muito menos simbolismo que as outras todas. Todas as outras estão carregadíssimas. Ela foi a última a ser dominada pelos tintureiros. Mas atenção que correlação não é causalidade e o azul, sei lá, também pode ser a cor que mais pessoas, a cor preferida de mais pessoas, por ser a cor que mais vemos, não é? No céu, no mar. Não sabemos se é por ser a cor. Sim. É sempre um salto arriscado. Que nós temos estes dados e depois, se quisermos dar contra-argumento, é o céu sempre teve com a sua cor, o mar sempre teve a sua cor, e naquela altura, se fores ver os registros, o azul não é falado. O número de termos para cada cor, tinha que estar aqui a pensar um bocado, mas havia pelo menos 2 termos para o preto, que se perderam, depois ficou só 2 termos para o branco, se era um branco mais brilhante, o preto a mesma coisa. Eu recordo nesse livro ele estar a falar como é que as pessoas na altura viam determinadas coisas, sendo essas coisas, por exemplo, um quadro, supondo que esse quadro chegou até aos nossos dias, estamos a ver as mesmas coisas que as outras pessoas viram. Sim e não, porque há aqui um fator. A luz muda tudo. E eles não tinham a nossa luz, nem nós tínhamos a luz deles. Ou seja, a experiência é fácil, basta pôr a luz um bocadinho mais acima, mais assado, se a luz for diferente, se for um archote, se
Se for um quadro, fixado um objeto, o facto de mudares a luz transforma o quadro em vários quadros. Afinal, um quadro não é só um quadro. São milhões de quadros. Para fechar, o que é que tens visto ultimamente? Comédia. Ai, desculpa. É uma cadelinha ou é um cão? É um cão, um cão. O que é que eu tenho visto de comédia? Olha, por acaso agora tenho ido a mais espetáculos mesmo. Fui ver o Gervais, uma coisa da última hora, arranjei um bilhete, fui e fiquei, pronto, maluca. Não adorei, foi um bocado de desilusão. Achei mal trabalhado, achei muitos testes, olhava muito, acho que ele estava zangado com algumas coisas que estavam a correr mal em termos de iluminação e tal. Achei que foi isso um bocadinho desrespeitoso para quem pagou tanto para o ver. Salvo erro, foi o Bruno Nogueira no podcast dele que disse qualquer coisa. Pronto, não sabia isso. Mas seja como for, eu acho que é mais ou menos exigível. Há aqui uma certa arrogância, ele sabe o sítio onde chegou, mas seja como for o stand-up das artes de palco, tu não precisas de grande coisa, não é? Precisas que o som esteja bom. Eu não sei se a cenografia era assim uma coisa muito espampanante. Não. Foi estranho, senti um bocado defraudada e pronto, é um comediante que quem gosto muito, não é? Portanto, as suas expectativas vão assim em altas. Fui vê-lo a ele, fui ver o Guilherme Fonseca também, que não o conhecia nesse registro, aliás, mal o conhecia também. Agora, em termos de estrangeiros, eu não tenho visto muita coisa nova, tenho revisto algumas. Tenho gostado muito do Tom Segura, gosto muito do estilo dele. Tenho visto mais o quê? Não tenho visto muita coisa nova. Aqueles lugares mais seguros onde eu gosto de voltar. Os teus rituais. Sim, para mim o CK mexe sempre muito comigo e estive muito zangada com ele quando decidiu o monstro que ele era, que ele nos avisou. Onde dá mesmo para ver, e até se torna às vezes desconfortável, é na série dele. Em todos os episódios há piadas sobre masturbação. Yeah. Eu sei, mas pronto, eu estava aqui à procura de um que eu mandei a um amigo meu, um americano. Basicamente o set daquilo é ele numa cena quase de lixeira. O último que vi foi o Manuel Cardoso, quando ele veio cá ao Algarve. Eu vou vê-lo esta semana. Gostei muito. Também eu vi-o atuar há pouco tempo, ele se calhar estava a testar coisas para lá. Eu gosto muito da escrita dele, não é? Eu gosto muito daquilo que ele... Entramos outra vez naquilo que há pouco estávamos a dizer. Não é que eu esteja à espera de ver a escrita mais estonteante em stand-up. Facilmente crias uma distância com o público, seja como for. Depois há quem opte pela via, vou burilar isto, no sentido em que se isto saísse daqui para o formato de papel, não envergonhava ninguém, em formato livre. Esta ideia que alguns realizadores tinham, mais antigos, sei lá, o Fellini ou o Bergman, se eu pegasse no guião agora do filme, ou esquecesse o filme e isto agora virasse um livro, não envergonhava ninguém. E eu gosto desta ideia. Sendo stand-up tem que funcionar em palco. Se eu deixasse de fazer em palco e ficasse só na folha, isto também tem de sobreviver enquanto texto. Eu gosto desta ideia. Estou curiosa com o que aí vem. Tem recuado mesmo até ao início, não de stand-up, mas de cinema mudo. Tem estado a papar os filmes do Buster Keaton. Aquilo tem alguma inocência, não sei se é um anacronismo. A gente está a olhar já de um sítio que não tem nada a ver com aquela era, mas não há maldade ou não há o cinismo atual naqueles filmes. Se calhar também próprio do estilo, como é a cinema mudo, não dá para ter várias camadas, várias leituras. Coisas simples do género, uma perseguição. Recebe uma herança, mas só pode receber a herança se casar com uma mulher num prazo de 24 horas. E, entretanto, é à procura da mulher e ninguém quer casar com ele. Publica uma notícia no jornal, procura-se mulher nesta igreja e, de repente, enche-se a igreja cheia de mulheres e ele depois decide que não quer. Aquela cena típica de filme mudo em que está o Chaplin ou o Buster Keaton, ou um comediante muito qualquer, e atrás dele tem várias polícias. Mesma cena, só com mulheres atrás. Tem alguma complexidade? Não há aqui terceiras e quartas e múltiplas leituras, não há. Quis, à pressa, arranjar uma mulher, descurando, porque inicialmente descobre-se que há ali uma mulher com a qual eu gostava de ter uma relação, só que aquilo depois não funciona, mas depois vai funcionar, mas seja como for, e é uma perseguição que nunca mais acaba, carradas de mulheres a percorrer vários cenários. É muito Looney Tunes, é pessoas a correr de um lado para o outro e coisas estúpidas a acontecer, coisas que atualmente nós diríamos
Por acaso não sei de que filme é que é isto, que eu vi num documentário sobre o cinema mudo. É mesmo a TikTok. Várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. É uma perseguição também. Um gajo que passa por um carrossel, de repente entra num camarim que está uma mulher a ajeitar o cabelo enquanto tem um leão assim do lado. Notas que é um leão real. E até aquela própria simplicidade também me encanta. Seja na comédia, seja na vida, nós fomos complicando as coisas. E até em pequenos detalhes, até a transição em que ele se senta num carro exatamente no mesmo momento, só o fundo é que muda, dando a impressão que ele moveu-se, só muda o background. Desse filme, como é que se chama? Diferente daquilo que estamos habituados, é fresco. O Dagu também diz que alguém o descreveu uma vez como um cocktail no mar de cerveja. Sim, sim, sim. Eu gosto muito dessa forma de pôr as coisas. É uma coisa muito fresca, embora a cerveja seja ótima. Sim, 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 É sim. bom de vez em quando ter Sim, sim, o um cocktail. Faço sempre esta referência. No meu parecer, é a melhor série de comédia, Inside Number 9. E quanto a mim, é a melhor série de comédia de sempre. Acho que está no Filmin, série britânica, e cada episódio é uma coisa completamente diferente. E tu olhas para aquilo e pensas assim, porra, estes gajos estão no nível, até faz impressão. Já está aqui, na minha Já watchlist. converti 3 ou 4, realmente é a melhor coisa. Numa coisa eu acho que não me engano. É completamente diferente de tudo aquilo que possa já ter visto. À medida que vais fazendo comédia, seja instintivamente ou mais refletidamente, tu vais criando balizas. Isto é comédia, isto não é, isto é mais assim. E de repente alguém te mostra, isto é mais complexo. E os Monty Python que há pouco disseste. Olha, descobri aqui o special que estava a pensar há bocado, que é do ano passado, que é o Moses Storm, Trash White, que é basicamente um americano, completamente white trash, a falar da vida miserável que teve no trailer park. O cenário está tão bonito, é uma lixeira branca, mas aquele branco limpo é um contraste engraçado com a Yeah, dureza yeah, yeah, das yeah. palavras dele, e eu acho que isso foi logo o que me enfeitiçou. Não spoilerei. Acho que pronto, é leve também a forma como ele fala da sua miséria. Fica aqui registado. Onde é que as pessoas te podem seguir? Onde é que as pessoas me podem seguir? No Instagram, ainda não estou muito ativa, mas estarei num palco perto de Fi. Tenho 3 posts até agora. Terei mais. O quarto vai ser incrível. Últimas palavras. Eu acho que não. Falamos aqui de uma data de temas. Há sempre uma conversa antes da gravação. Espero que tenhas gostado da conversa. Obrigada, foi muito mais fácil do que estava à espera. Queres dizer alguma coisa? E fechamos? Obrigada pelo convite. Foi muito fixe, foi mais fácil do que estar em palco. Um bocadinho mais, foi um special.